ele lê a sua janela, ele lê a sua janela de contexto ali e vai te sugerindo códigos ou bloco de códigos e você vai fiscalizando aquilo. Enfim, temos métricas de ganhos em cima disso, porque no autocomplete o desenvolvedor ele não tem que ficar digitando muito código, ele apenas vai lendo e vai aceitando ou não as sugestões dessa IDE. A vantagem disso é que a gente tem um controle maior do código na mão. A qualidade está muito ainda na mão do desenvolvedor. Isso é importante, principalmente quando a gente fala de uma software house igual a Senior, em que a garantia, a qualidade de código, ela tem que estar em todo o ciclo de desenvolvimento, né? A gente passa por constantes verificações ali de ISOs, por exemplo, 27001, que trata de segurança e privacidade de dados. Isso é muito importante, ter o código na mão e mostrar lá para as pessoas envolvidas o quão a Senior leva isso a sério, quanto que isso está no ciclo de desenvolvimento, tá bom? Agora, a gente já está dando um passo além, né? Usando as ideias agênticas hoje. Bom, o que que define, então, uma IDE agêntica, pessoal? Basicamente, ela é capaz de receber metas em linguagem natural. Ou seja, eu vou ali codificando, trocando ideia com a IDE mesmo, tá? E a partir daí ela consegue formular planos estruturados, trazer ideias, tasks. Então ela navega de forma independente por diretórios, múltiplos arquivos, ela entende o contexto, ela interage de uma forma diferente com ferramentas de compilação, depuração, controle, versionamento. Então, ela tem muito mais autonomia do que, por exemplo, o VS Code com o GitHub Copilot embarcado, né? Em que ele apenas sugeria os blocos. Agora não. A ideia é a gente que ela sugere toda uma arquitetura em cima disso, tá bom? Então, lá, por exemplo, para quem já ouviu falar de MCP, né? A gente consegue conectar MCPs nas ideias agênticas e ela assume vários papéis dentro daquele ambiente. Isso é muito legal, né? Só para quem não está muito familiarizado com o termo, vamos pensar que o MCP é o seguinte: imagina que você é um dono de restaurante. E aí você tem que ir lá na cozinha falar para o cozinheiro fazer tal coisa, você tem que falar com o garçom, você tem que falar com o caixa, você tem que falar com o maître, você tem que, enfim, fazer toda a sua gestão do seu restaurante. O MCP, ele entra nesse caso como se fosse o gerente. Você vai lá, dá a tarefa para o gerente e ele que toma conta de tudo. Então, o MCP entra nesse papel. Você não tem que ficar tomando conta de todos os agentes dentro da sua solução. Ele funciona mais ou menos nesse formato, a grosso modo falando, tá bom? Então, olha só, dentro dessas ideias agênticas, pessoal, a gente tem um que é bem famoso, né? Que é o cursor. Então, o cursor ele começou a despontar no mercado como uma das principais ideias agênticas aí. Então, ele tem indexação semântica, ele tem o Agent Mode ou Composer, que é um negócio que, que veio como uma revolução bem grande dentro do ambiente de desenvolvimento, né? Que basicamente ele trabalha com multi-agentes, ele entende uma janela de contexto muito grande, coisa que o GitHub Copilot, por exemplo, até hoje, né? Eu falo até hoje porque assim, né? Amanhã sai uma feature nova. Eu vou fazer um recorte aqui rapidinho. Eu havia preparar essa apresentação. E no dia seguinte da minha preparação, veio o Google e lançou uma solução completamente atualizada do Anti-Gravity, que é a próxima que a gente vai falar. Ou seja, isso está mudando assim com uma velocidade muito grande, então tem que estar muito, muito antenado em relação a isso, tá? Então, vamos lá. O cursor ele veio com essa solução nova, né? Ele entende toda a janela de contexto. Se você jogar tudo numa pasta só, ele vai entender front-end, back-end, como é que se conecta com o banco de dados, trabalha com multi-agentes, um agente trabalhando no front, outro agente trabalhando no back. Cara, isso deu um salto quantitativo muito grande na velocidade de codificação, tá? E, claro, olhando para tudo isso, a redução de carga cognitiva é muito grande no ciclo de desenvolvimento. Mas calma lá, que nem tudo é milagre também, tá, pessoal? A gente vai dar uma olhada em relação a isso. Outra ideia agêntica é o Windsurf, né? O Windsurf ele veio ali como um concorrente do Cursor. E assim, todos eles, quando você abre o Windsurf, VS Code,
Kiro, que a gente vai falar, o Antigraft que a gente vai falar, cara, basicamente são forks do VS Code. Você olha assim para a janela e fala, cara, mas isso aqui é o VS Code, né? Tá muito igual. E realmente, eles são forks do VS Code, tá? Mas cada qual com as suas peculiaridades. Qual que é a peculiaridade, então, ali do Windsurf, que tornou ele ali um cara um tanto de quanto diferente do cursor que a gente falou anteriormente? Ele tem ali o motor Cascade. O que significa isso, cara? Ele consegue ter um ganho muito grande na parte, principalmente de refatoração de código, tá? Ele tem, para vocês terem uma ideia, né? Ele chega a 84% de precisão de refatoração de multi-arquivos complexos. Então, é um cara ali que, em termos de refatoração, ele tem um ganho muito grande. Essa é uma característica legal dele. O próximo. Esse é o que a Senior utiliza hoje, tá, pessoal? Então, a gente está falando aqui do Kiro. Ele é uma tecnologia ali da AWS. Então, a gente ali, enquanto Senior, utiliza, como eu disse, o VS Code com o GitHub Copilot embarcado, porque ali o humano ele tem bastante autonomia ainda na geração de código, mas o Kiro ele está dando um salto. Qual que é o diferencial do Kiro aqui que, puxa, que fez assim, tá, de todas as ideias agênticas, por que o Kiro? Primeiro, por conta da maturidade de segurança e privacidade de dados. A Senior sempre está olhando para isso com muito cuidado. É imprescindível, tá? Porque quando a gente fala de inteligência artificial, pessoal, ela só funciona com consumo de dados. Se a gente não tiver dados para fornecer para ela, a inteligência artificial não é nada. E aí já fica a recomendação para vocês ficarem de olho nas próximas apresentações que vai trazer isso à tona, tá? Falando sobre dados, higienização de dados, organização de dados. Isso é muito importante, ser data-driven, tá? Ou seja, tomar decisões orientadas a dados. Isso é muito importante. Então, o Kira ele tem um SDD. Quem é o SDD, né? O Spec Drive Domain, ou Spec Drive Development, em que a gente consegue configurar dentro do Kiro como ele vai agir dentro daquele ambiente, dentro do ambiente de desenvolvimento, não, dentro daquela pasta de código. Então, a gente consegue trazer ali os steerings e os webhooks dentro do Kiro e a gente driva ele, ou seja, a gente designa para ele como ele deve agir no ciclo de desenvolvimento. Então, a gente dá persona, contexto, aí ele tem algumas peculiaridades que o tornam ali realmente uma IDE agêntica focada ali para o business, para o enterprise mesmo, tá? Então, esse cara, ele é bem interessante ali no ciclo de desenvolvimento da Seno. Temos algumas métricas ali dentro da empresa que traz os ganhos que o Kiro está trazendo dentro do ambiente de desenvolvimento. Então, esse cara aqui, ele é bem legal. E aí, a gente vai avançando para um cara que está despontando muito aqui no mercado, que é o Antigraft. Como eu tinha falado para vocês, né? Tinha preparado uma apresentação para falar do Antigraft. De repente veio o Google, saiu com uma atualização 2.0 ali, que, puxa, mudou um pouquinho aqui a regra do jogo. Basicamente, assim, o Antigraph está conectado com toda a suíte do Google. Então tem, enfim, você consegue conectar ali com Firebase, com o Google Cloud, e fazer muito mais experimentações dentro desse ambiente de desenvolvimento, justamente porque ele está conectado com a suíte do Google, tá? Então, assim, é uma ferramenta sensacional também. E, cara, fácil de usar, muito fácil de usar. A versão 2.0 do Anti-Gravity, então, é muito legal. Porque, assim, diferentemente da ideia padrão, que realmente lembra o fork do VS Code, ela trouxe um novo ambiente de desenvolvimento. A diferença é que ela é 100% conversacional. Você só conversa, você não vê uma linha de código, ela não te traz nenhum arquivo de código ali. Simplesmente você vai abrindo suas pastas de trabalho, ela vai lendo e vai trabalhando em cima daquilo assim, com uma velocidade muito grande, justamente porque ela trouxe agora o modelo 3.5 Flash, que, meu, tá muito legal, muito rápido de trabalhar ali dentro do ambiente de desenvolvimento, assim. Então, o Google novamente, né, remodelando e trazendo ali grandes novidades dentro da parte de inteligência artificial. Então, aqui, né, uma breve tabela comparativa dessas ideias agênticas que a gente trouxe aqui para vocês, né? Então, a gente tem ali os desafios, né, os contras de cada um, e a gente tem um diferencial único que cada um traz ali dentro do seu ambiente de desenvolvimento, tá?
Então, a gente tem os pontos fortes ali do cursor, que é a indexação semântica, o Windsurf com a parte de refatoração de código, né? O Kiro com SDD, que é a parte de maior controle, né? Gestão e codificação, né? E o Antigraph, que é a velocidade com o Gemini 3.5, ecossistema Google totalmente integrado e colaboração de multi-agentes. Agora eu vou fazer um parênteses aqui. A gente falou aqui desses quatro principais grandes players de IDEs agênticas e muito se fala do Cloud Code. Né? Pô, e o Cloud Code? Tá, o Cloud Code também é um ambiente de desenvolvimento. A gente consegue baixar ele no nosso computador e rodar ele no modo agêntico, tá? Só que a diferença é que o Cloud Code ele é um custo elevado, tá? Então, assim, por isso que eu não trouxe ele e vem como um parênteses. Porém, o Cloud Code você consegue conectar ele com todas essas ferramentas para funcionar via terminal, por exemplo. E aí, o que que acontece, moçada? Um negócio muito doido, né? Esses diferenciais únicos que cada uma dessas ideias traz, o Cloud Code tem nativo. Então, se você faz a assinatura lá da Anthropic e tem acesso ao Cloud Code, baixa ele no seu computador, conecta com uma dessas ideias agênticas, cara, você vai ter todos esses diferenciais únicos numa única solução. Só que, claro, como eu disse, tem um custo elevado. Rapidinho, token vai embora, né? Então a gente tem que cuidar muito disso. Fazer gestão de token hoje, por exemplo, é um dos desafios que a gente enfrenta na Senior, né? Porque não é barato. É lindo, é maravilhoso. Você vai lá, começa, só vai interagindo com a ferramenta, com a solução, ela vai gerando código ali para ti e fala, nossa, que maravilha, né? Porém, tudo isso tem um custo, não é mesmo? Então, com um pouco de estudo e usabilidade, a gente começa a pegar as manhas de fazer uma gestão, por exemplo, usando que horas que eu posso usar o Cloud Code, como e onde usar o Cloud Code dentro dessas ideias e em que momento eu posso usar os modelos dessas ideias. Porque no final das contas, pessoal, cada uma dessas ideias agênticas que eu trouxe para vocês, quando você vai olhar no detalhe, muda o modelo que elas utilizam para realizar a codificação. Por exemplo, ali o Antigraph, ele traz os dois modelos da Anthropic, o Opus e o Sonnet, e os próprios ali do Google. Quando a gente olha ali para o cursor, por exemplo, ele traz o quê? Ele traz os modelos da Anthropic, o Sonnet e o Opus, porém ele traz o GPT 5.5 Codex, que também é um excelente modelo de codificação. Então, cada um deles também diferem nos modelos. Ali, o Kiro, por exemplo, ele traz outros modelos também. Ele traz o GPT, ele traz os modelos da Anthropic, ele traz DeepSeek, Minimax também, que é um excelente modelo de codificação com relativamente baixo custo de programação e de consumo de tokenização. Então, assim, qual que eu uso, Bruno? Cara, depende do quanto você tem disponível de verba para poder utilizar aquilo ali, tá? E o que que você quer? Você quer velocidade, qualidade? Você quer maior controle? Você quer lançar um MVP rápido para testar rápido? Enfim, são várias as métricas que a gente tem que analisar, colocar no papel e falar, tá, eu tenho X disponível e eu quero fazer isso e aquilo outro para qual IDE que eu vou, né? Então, como eu disse anteriormente, lá na Senior, por conta de controle, privacidade, segurança e maior a gestão disso tudo, a gente vai com o Kiro, nessas ideias agênticas, exatamente porque ele tem o Spec Drive, né? Isso é importante para ali para a gente, o SDD. Já nas outras ferramentas, a gente consegue conectar isso? Consegue também, mas com um nível maior de mão de obra, né? Então, a gente tem essa facilidade ali dentro do Kiro, tá, pessoal? Agora, vamos a alguns dados importantes que conectam exatamente com o link que eu mandei para vocês do papel do ser humano dentro disso tudo, tá? Então, olha só. Isso aqui é um benchmark, pessoal, que eu trouxe, que eu fiz algumas pesquisas ali aprofundadas para trazer para vocês. Olha só, o que que traz aqui nesse slide, tá? Então, a realidade do dia a dia versus o que alguns benches trazem. Então, traz ali o paradoxo da avaliação. O que que significa isso? Olha só. Benchmarks sintéticos podem superestimar a capacidade real em até 50% das ideias agênticas. Ou seja, muitos benchmarks hoje na internet pega para fazer
a comparação dessas ideias agênticas em ambientes onde esses agentes já são treinados, onde eles já entendem muito bem o contexto, está tudo muito bem explicado ali dentro. E aí eles superestimam o poder da LLM, o poder daquela ideia agêntica. Ou seja, fala, nossa, ela é muito top, ela faz muita coisa legal, mas calma lá, não é bem por aí. Então, onde esse modelo foi treinado, como ele foi treinado, qual é o ambiente que ele foi treinado, na maioria das vezes são ambientes muito bem controlados, o que na verdade, o que no dia a dia não é bem isso que acontece, tá? Então, a gente tem ali uma fragilidade contextual, porque os modelos ele trabalham com contexto. Quanto maior o contexto, melhor. Vou fazer uma ressalva aqui. Quanto maior o contexto, com qualidade. Tá? Isso é importante, com qualidade. Não é ficar escrevendo coisas repetitivas, ambíguas a esmo. Temos metodologias para isso. A gente vai falar um pouquinho sobre engenharia de prompt. E cautela em segurança, né? Então, os pull requests de segurança gerados por agentes levam em torno de 3,92 horas para revisão humana em comparação com pull request normal. Então, ou seja, o que eu estou querendo dizer aqui com isso? Quando a gente vai fazer um pull request que se trata de arquivos de segurança que são mais complexos, demora-se muito mais para fazer a avaliação desses arquivos, tá? Então, o gráfico ali ele traz o seguinte cenário para a gente. Olha só, cerca de 55% de pull request feito por IDEs agênticas são aceitos. Os outros 45% é necessário uma revisão humana. Isso aqui é uma média. Claro que depende muito do contexto, para que você está usando aquilo ali, qual é a ideia agêntica, tem umas que têm maior, outras que têm menor aceitação, isso aqui é uma média de mercado, tá bom? Agora, esse cara aqui, que é o quente da parada, olha só, isso aqui é muito importante. Primeira coisa, o que que traz ali? Greenfield e Brownfield, o que que significa esses dois cenários aqui? Greenfield é o solo verde, né? Ou campo verde, vamos pensar assim, é quando você vai começar um código do zero. E brownfield são códigos legados, tá bom? Então, olha só. O que que traz essa informação aqui para a gente, esse gráfico da esquerda? Tempo em minutos de codificação para a mesma atividade, para o mesmo cenário. Então, eu vou começar uma atividade do zero ali no Greenfield. O gráfico aqui, deixa eu ver se eu consigo pegar a canetinha. Deixa eu ver aqui, ó, contador a laser. Opa, top, aqui, ó. Esse gráfico aqui, ó. O que está falando? Que um ser humano, sozinho, para começar uma atividade, e assim a gente está colocando a mesma atividade para todos os cenários, tá? Ele demora cerca de 160 minutos. Agora, se eu pegar uma IA com um prompt, uma engenharia de prompt devidamente escrita e estruturada, ele vai demorar para essa mesma atividade cerca de 65 minutos. Agora, quando a gente fala que o cenário muda, ó. Quando a gente fala em software legado, um ser humano fazer refatorações e dar manutenção nesse código, ele demora cerca de 120 minutos. Já uma IA demora o quê? Quase 142 minutos. Então a gente tem uma diferença aqui, ó, de 19% de diferença para mais lenta para IA. Ou seja, ela tem uma dificuldade de interpretar código legado. Isso aqui é uma coisa importante. E isso a gente tem que olhar muito, principalmente quando a gente fala de sênior, né? Que tem muita coisa de software legado ali. Então, não é tudo que dá para utilizar a inteligência artificial. Então, beleza, eu vou começar do zero? Ok. Tem software legado? Cuidado. É sempre que ela vai ter essa diferença de 19%? Não, não é sempre. Se a gente pegar por exemplo, um artigo que saiu recente, a gente fala muito sobre COBOL, né? Que o banco usa muito COBOL porque é uma linguagem de programação sólida, se muito bem escrita, dificilmente dá problema, questão de seguranças e tudo mais. E é uma linguagem de difícil programação, né? Linguagem de baixo nível ali. E aí eles construíram um agente específico para interpretar linguagem COBOL de código legado e refatorar em linguagens novas. Ou seja, fizeram um fine tuning, isso não é barato, né? Então, para esses casos específicos, aí a gente tem, sim, um ganho muito grande com a IA, mas como eu disse, né, foi um caso específico, com fine tuning, num ambiente controlado, que deu-se muito contexto e tarararará. Então, isso foi um caso particular. A gente está falando aqui de casos generalistas, tá? Isso é muito importante trazer. Agora, lembra que eu
trouxe um link aqui para vocês no site, perdão, no chat, falando da importância do humano no ciclo de desenvolvimento. Pois bem, o que estava falando ali naquele vídeo, fazendo, dando mais um resumo ali para vocês? Estava falando o seguinte, olha só. É, pegou um conjunto de devs, júnior e dev pleno, com pelo menos um ano de programação em linguagem Python, deram uma biblioteca para eles codificarem e falaram assim, ó, tem essa tarefa, e executem ela. Aí tem dois grupos de controle. A galera que utilizou único e exclusivamente IDEs agênticas e a galera que usou a IDE agêntica como apoio. Ou seja, fizeram uma boa engenharia de prompt, foram acompanhando o passo a passo, interagindo com a IDE para gerar o código. Então, num primeiro momento, o grupo de controle que só usou IA e largou na mão dela para fazer, ela teve um ganho de 11% de produtividade, de tempo. Ou seja, ela conseguiu gerar o código mais rápido. O que a Anthropic fez? Pegou o código de propósito e quebrou ele. E falou para a galera: agora vai lá e resolve. O que vocês acham que aconteceu? A galera que largou tudo na mão da IA, pessoal, demorou muito mais tempo para refatorar o código. E eles quebraram o código de propósito em trechos importantes ali que conduziram a IA para entrar num loop de refatoração em que ela não conseguia resolver. Olha só que doido, né? Ao passo que aquele grupo de controle que perdeu tempo ali atrás, usando a IA como apenas um copiloto realmente ali no ciclo de desenvolvimento, quando partiu para a refatoração de código, eles conheciam do código, né? Então eles conseguiram rapidamente dar manutenção naquilo ali. Então, por isso que a gente fala da importância do humano no ciclo de desenvolvimento, tá? Então, isso ainda hoje é muito importante. A IA está evoluindo? Sim, com certeza a IA está evoluindo. Mas a gente tem essa situação de que hoje ainda é muito importante. E isso aqui é o gráfico que traz isso para a gente. Olha só, o que está dizendo aqui esse gráfico em vermelho, pessoal? Tá o seguinte, olha só. Esse gráfico em vermelho está trazendo só a quantidade de, de qualidade de código quando o humano, junto com uma IDE agêntica, usa vibe code empacodar. Ou seja, ele só fala assim, ó, o IDE, gera um código para mim ali de um DTO que vai levar tal informação ali no meu sistema. Coisas assim, só estou dando sem muito contexto, sem muito detalhe, sem nenhuma engenharia de prompt, tá? Por detrás dos panos aqui. Então a qualidade desse cara aqui é muito ruim. Esse tipo de código ele atinge ali, ó, 45% aproximadamente de qualidade. Concomitante a isso, olha o tanto de retrabalho que esse tipo de prática gera hoje. Agora, o humano interagindo como um bom engenheiro de software, um bom arquiteto de software, com uma engenharia de prompt muito bem estruturada, a qualidade desse software ele sobe para cerca de 92%, ao passo que o retrabalho diminui para cerca de 30%. Então, a gente está entendendo aqui o seguinte, que novamente, o ser humano no ciclo de desenvolvimento, com uma boa engenharia de prompt, aí sim a gente tem um bom ganho de produtividade, uma boa qualidade de código. Caso contrário, isso aqui se perde, né? Então, o que que eu trago isso para vocês, esse tanto de informação? Ah, mas eu quero ir rápido, quero ir papapá, 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 e quero fazer, e vou pedir para ele refaturar. Cara, muito retrabalho e custo. Lembra que eu falei do consumo de tokens ali, né, que é uma briga que a gente tem muito grande dentro da Senior. Como que a gente faz uma melhor gestão de tokens? Que isso é caro hoje em dia, virou commodity. Melhor gestão de token, eu tenho que ter um melhor código. Para ter o melhor código, eu tenho que estar nesse cenário aqui. Eu tenho que ter uma boa engenharia de prompt. Aqui a gente está falando de skeleton of thought, tree of thought, chain of thought, self-correction, ou seja, tudo isso tem que estar muito bem estruturado dentro do ciclo de desenvolvimento, dentro dos arquivos ali da sua pasta de trabalho, que vai orientar essas ideias agênticas no ciclo de desenvolvimento. Ou seja, a gente vai diminuir o delírio desses modelos de LLM para trazer uma melhor qualidade de código, ou seja, vai consumir menos token, melhora a qualidade no retrabalho, a gente tem uma economia de dinheiro
e códigos com melhor qualidade. Então, isso é um desafio hoje quando a gente fala de desenvolvimento com ideias agênticas. E aí, já dando uma avançadinha aqui indo para os nossos minutos finais, eu trago o reforço do Human in the Loop, né? O humano no ciclo do desenvolvimento, que ele é o coração da qualidade, saca? Então, a direção estratégica, o filtro de excelência, isso está tudo no controle do ser humano hoje em dia. Então, a evolução do papel do ser humano dentro disso tudo, né? A gente vai criar cada vez menos código, isso vai ficar na mão da IA, não tem jeito. Então, fazendo aqui trazendo uma breve experiência para vocês. Código CSS, HTML, moçada, praticamente hoje isso a gente não se faz na Senior, tá? É tudo LLM. A gente tem o SDD, né? Tem os drives dentro do Kiro que a gente joga lá, que é exatamente, ó, você não pode fugir disso, a gente pode chamar tá, inclusive de guardrails, né? Dentro dos webhooks do Kiro, a gente tem as skills, hoje muito falado, que nada mais são do que agentes especializados, isso, inclusive foi uma sacada muito legal da Anthropic, essas skills, que drivam o desenvolvimento ali, ele não foge daquilo. Então, cara, criar código CSS, HTML, cara, top, porque não tem regra de negócio ali, é só tela. Então, a gente se preocupa cada vez mais com regra de negócio, a gente atua cada vez mais como um PO do que como um, propriamente falando, um dev, né? Então, é um PO com o olhar de dev tendo muito mais produtividade. Então, isso é um ganho, sim, absurdo, né? E se a gente conecta tudo isso com serverless, por exemplo, ou com umas PaaS que a gente chama, né, Platform as a Service, cara, você consegue subir um site agora. Assim, vou dar um tempo. 10 minutos você sobe um site hoje com HTML, CSS, tudo bonitinho. Eu não vou falar, né? Temos de controle de padrão de qualidade, de segurança, esse não é o nosso, não é o nosso objetivo principal aqui, mas você sobe um site. Você pede lá para ela, eu quero um site, dá um exemplo aqui, né? Eu quero um site vamos lá, de, sei lá, de controle de estacionamento. Pô, ele vai bater um papo ali contigo, ele vai trazer ali algumas perguntas. E isso estou falando qualquer uma dessas ideias agênticas, tá, pessoal? Vai fazer algumas perguntas para ele ter mais contexto. Ele vai gerar todo o CSS, HTML. Se você quiser que tenha ou não back-end ali, alguma linguagem Python, JavaScript ou Java, enfim, aí depende do que tu tá trazendo ali com ele, mas assim, rapidinho ele sobe. Você pega esse código, conecta lá no Cloudflare Pages, pronto. Você tem um site na mão. Por que que eu estou dizendo isso? Vocês acompanham ali algumas coisas que envolvem a tecnologia, depois que essas ideias agênticas começaram a despontar, essas plataformas as a service começaram a despontar, olha ali para as empresas de tecnologia, por exemplo, como o WordPress. Caiu o valor de mercado do WordPress absurdo. Ferramentas como o Lovable, mesma coisa, né? Eles fizeram com que as ações dessas empresas de tecnologia, até pouco tempo atrás, que estavam lá em cima, despencar, porque hoje o cara não precisa mais de um WordPress. Ele consegue, por exemplo, criar um site novo, criar um site numa ideia agente, espetar ali no Cloudflare Pages. No caso do Lovable, ele mesmo fornece o link para você. Cara, você tem um site na mão. Claro, né, a gente não está falando aqui novamente sobre a questão de segurança, mas você tem. Essas ideias, cada vez mais, elas estão se tornando especialistas também em segurança. Então, o que a gente está falando, né? Hoje, ainda a gente está nesse patamar. E amanhã? E depois, com esses modelos cada vez mais sendo especialistas, né? Então, a gente tem que estar sempre antenado isso tudo e acompanhar esse processo de evolução. A Sênior, como eu disse, está olhando muito para isso, né? Eu ali atuo como professor do GoDev e a gente viu uma evolução muito grande das de duas turmas para trás para essas turmas de agora, assim, com o apoio da IA no ciclo de desenvolvimento. A qualidade do código está vindo muito maior. E isso não é demérito do programador. Pelo contrário, né? Como eu disse, como vocês viram nos gráficos anteriores, um bom programador com uma boa engenharia de prompt, a qualidade do software é muito grande. Isso gera qualidade na ponta para o cliente e economia de dinheiro. Ou seja,
É importante, sim, né? Cada vez mais especializar e se tornar mais um PO com qualidade, né? Então, a gente olha para os novos papéis, né? Pensa assim, então, eu, DevOps aqui, estudando no Entra 21, que caminho que eu vou, para onde que eu olho, né? Uma coisa que eu trago para vocês, ali enquanto sênior, pessoal, a gente sempre está absorvendo o pessoal ali do Entra 21, More Devs to Blue, do Jovem Programador, né? Por que que a sênior é parceira, empresa âncora desses programas? Que a qualidade é indiscutível. Então, vocês estão participando, entrando num programa, assim, de qualidade ímpar, sem sombra de dúvidas. Não tem igual, no Brasil é imprescindível isso, sabe? Então, pode ter certeza que esse programa vai preparar vocês ali para assumir posições dentro de grandes empresas. Isso é indiscutível, tá? Mas eu trago aqui uma recomendação para vocês, para complementarem isso, olhando ali para desenvolvimento agêntico, tá? Então, o papel do desenvolvedor hoje, como eu estou falando para vocês, né? Ele vai sair mais do que provavelmente escrever código, mas para um orquestrador de agentes, né? Ele vai focar em arquitetura de design, qualidade, intenção de código, e ele vai solucionar problemas de alto nível. Mas como é que ele consegue fazer isso? Tendo uma boa base. Se não tiver uma boa base, se não conhecer daquilo que está fazendo, não vai para frente, né? Vai gerar retrabalho, vai aumentar custo, e isso a gente não quer. E o DevOps? Bom, o DevOps vai seguir na mesma linha. Ele vai estruturar a infraestrutura agêntica, ele vai olhar muito para a questão de segurança de automação, isso é importantíssimo, tá? Ele vai ali fazer a otimização de pipelines com agentes inteligentes, ou seja, são papéis que a gente tem que olhar hoje e colocar ali no centro da discussão a inteligência artificial, porque ela é agora, ela não é ali na frente, é agora, é já, isso tudo está acontecendo, saca? Então está construindo muita solução cloud native com a inteligência artificial por trás. Então, pessoal, era isso que eu tinha para trazer para vocês, para não tomar muito tempo das outras palestras, né? Então, eu convido vocês para experimentar essas ideias agênticas, fuçar um pouco mais, fuçar no Lovable também, que é uma solução bem bacana, que está cada vez mais despontando aí e com controle de qualidade muito legal, né? E o futuro é já, não tem para onde correr, tá bom? E é isso que eu tinha para trazer para vocês e estamos abertos a perguntas. Pessoal, microfones liberados, tá? Vão levantando a mão e aí falando conforme forem levantando. Quem quiser mandar pergunta no chat também, a gente vai acompanhando por aqui. Licença, eu posso fazer uma pergunta? Claro. Então, quando você fala ali de consumo de token, é limitado por usuário ali? Ou é num grupo, num contexto geral? Vamos dizer ali, você tem um projeto que você tem que entregar em uma semana e você só pode usar uma quantidade X de token para fazer aquele trabalho. Como é que funciona isso O, dentro da con- Senior hoje? tá. O consumo de token é para o usuário. E é uma assinatura mensal. Você tem X tokens por mês, tá? Na verdade, quando a gente fala de Kiro propriamente dito, ele tem uma métrica diferente, tá? O Kiro, ele fala de crédito, né? Que foge um pouquinho dessa questão de tokenização, né? Quando a gente olha para outras ideias, a gente fala de tokens mesmo, né? Já o Kiro, ele traz essa situação de crédito, mas ela é limitada, porque, pô, como eu disse, né? Isso aí, cara, não é barato, tá? Tanto a parte do Kiro quanto a parte do GitHub Copilot também. Tem créditos limitados. Então, o que que acontece? Como a gente está falando aqui da qualidade do dev, tá, Felipe? A gente tem essa métrica lá. Quanto maior o domínio do dev, ele consegue fazer a mesma tarefa quase que no mesmo tempo de um dev júnior, por exemplo, ou de nível um pouco anterior, consumindo muito menos token. E isso, pô, aí o que que acontece? Ele consegue usar esses tokens para desenvolver features mais estratégicas. Então ele tem um ganho.
E isso é importante, né? Aí conseguir ter essa produtividade de, pô, legal, com esse tanto de código, o que que eu consigo construir de mais estratégico em menos tempo, sabe? E isso é muito importante. O que é legal dentro disso tudo, por exemplo, sabe, Felipe? São as outras áreas construindo POCs de produtos, né, para mostrar para cliente em tempo real. Então, por exemplo, tem uma galera lá que usa o Lovable, por exemplo. Cara, o cliente começa a falar que quer implementar uma feature nova, o cara começa a escrever ali no Lobo, blá, 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 já mostra em tempo real. Ah, é isso aqui que você quer? Pô, é isso aí que eu quero. Saca? É legal. Só que, bom, enfim, o Lobo é um cara à parte, né? Um pouco mais caro ali dentre deles todos, porque ele consome bastante token mesmo. O bichão é brabo. Mas é isso. Então, respondendo a sua pergunta, é limitado por mês. Virou o mês, faz um refresh ali e ele consegue ter ali os seus créditos novamente para usar. Agora, a próxima pergunta poderia ser: é cumulativo? No segundo mês, sim. Depois reserva. Então, cara, ó, vale Legal. gastar. Então, você acha que vale a pena hoje em dia, por exemplo, eu vejo que tem muita pós-graduação voltada para IA, né? E como gerenciamento de IA, criação de software com IA. Tu acha que hoje é Aham. um bom mercado explorar, né? Ou você acha que está Ah, muito tá. cedo ainda? Não, não, Eu- não. Tá, não, não. Tá cedo demais, não. Pelo contrário, meu amigo. É, tá na hora, assim. Você não perde o time. Tem que dar ali nisso daí, sim. É importante lá para esse cenário, tá? Porque tu chega numa empresa e fala assim, porra, eu sou dev, mas eu sou dev com especialidade em codificação com ideias agênticas, por exemplo, com codificação com IA. Tá, mas o que que tu traz ali para mim? Ah, eu consigo gerar códigos com economia, economias de crédito, economia de token, com qualidade, SDD, enfim. Tu traz isso para o debate, cara, hoje é um diferencial, com certeza. Legal, obrigado, viu? Valeu. Ô, boa noite. Boa noite. Boa noite, meu nome é Reinério, né? Desculpa aí o portunhol, que eu sou estrangeiro, não sou brasileiro. Eu tenho uma Ah, pergunta. O senhor falou sobre Specification Driven Design, né? Ou Development. Aí eu queria saber, para quem está começando na área de desenvolvimento, qual seria um mindset bem legal, assim, para entender que esse vai ser o modelo que a gente tem que utilizar na hora de desenvolver códigos de qualidade com ideias agênticas. entender engenharia de prompt e onde que você usa cada uma das técnicas de engenharia de prompt, tá? Porque no ciclo de desenvolvimento, cada uma serve para um propósito, né? Chain of Thought serve para um propósito, Tree of Thought serve para outro propósito, Skeleton of Thought serve para outro propósito, Self-Correction serve para outro propósito. Não é complexo, mas ter muita clareza dessas técnicas é importante para você construir um bom prompt, pensando no SDD, por exemplo, para o Kiro, ou pensando, inclusive, não é só, a gente fala mais do Kiro porque ele traz esse SDD enraizado dentro da ideia agêntica. Ele tem os steerings que utiliza esse framework. Mas você, nas outras ideias, você consegue trazer isso num outro formato, né? Ele não tem um streaming propriamente dito, mas você consegue criar arquivos Markdown.md, de modo que a ideia é a gente que ela sempre vai consumir aquele arquivo Markdown. A vantagem do Kiro é que quando isso é dele, é nativo da IDE, para todo o contexto que você está interagindo com o chat, ele sempre traz aquilo para o ambiente. Sempre traz aquilo para o chat. Já as outras ideias, não. Às vezes eles têm esses gargalos porque isso não é nativo delas, sabe? Agora, de quem que isso é nativo, por exemplo, fazer um comparativo? Do Cloud Code. Cloud Code você não tem os steerings, assim como o Kiro tem, mas ele tem o cloud.md. Todo o contexto, ele vai ler o arquivo cloud.md, isso é padrão dele, é por default. Então, se você conseguir, não, né? Colocando essas instruções dentro do cloud.md, ele vai funcionar como se fosse um steering, tá? E aí, de novo, como é que eu coloco isso lá dentro? Engenharia de prompt. Aí você tem que trazer, tem um framework padrão, um dos, na verdade, são vários, tá? O Reinério, como é seu nome? Desculpa. É isso? Reinério? Reinério, é isso mesmo. Reinério. Então tá. Então olha só.
Tem vários frameworks de como você interage, mas um que é um dos mais utilizados é o framework PACT, quando você traz a persona, as especificações ou objetivos, tá? Traz contexto e o tipo de saída. Isso é a qualidade com que a IDE agente, com que aquele modelo vai te devolver a resposta, isso é muito importante, cara. Então, trazer, o pessoal fala, mas é realmente importante trazer esse tipo de situação? Cara, tem vários papers hoje na internet que trazem isso pra gente. Principalmente uma coisa que a galera subestima achando que é frescura e não é, tá? Eu não lembro agora de cabeça o número, mas dentro do framework você trazer a persona, falar você é um engenheiro de software com X tempo de. Cara, isso muda a regra do jogo, saca? Isso é importante. Então, uma boa engenharia de prompt com um bom framework, isso muda a regra do jogo de verdade, tá? Então, respondendo a sua pergunta, olhando para SDD e tudo mais, trabalhar muito nessa questão e entender, sabe, Renê? Onde eu uso o quê? Porque a gente só fala, 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 mas tá, onde é que eu uso isso? Onde é que eu uso aquilo? E aí, ó, como é que é trabalhando em cima, tá? Trabalhar em cima, olhar cada cenário, onde é que usa melhor aquilo ali. Isso é importante, pôr a mão na massa mesmo, tá? Valeu, obrigado. Só para concluir, vocês na Senior Sistemas permitem que, tipo, novos integrantes, né, do time, sei lá, programas júnior, trainee, sei lá como vocês falam, utilizem IDEs agênticas para fazer os pull requests? Ou só isso daí está permitido para quem já tem esse tipo de skills mais desenvolvidas? Uhum. Tá, entendi. Depende. Se pagar a cuca, pode usar. Se não, não pode usar, não. Brincadeira. Mas olha só, pode sim, tá? Mas é isso aí, tudo tem que ser validado com o gestor, tá? Depende muito para que time tu vai, para que, né, para que equipe tu vai assumir. Mas ali falando ali do GoDev, vamos lá, trazendo aqui para o meu lado agora. Como é que tu faz para entrar na sênior hoje, né? Participar de um programa desse é de fundamental importância, porque no primeiro filtro que a gente faz, a gente olha lá, né? O pessoal do Talent Acquisition, o recrutamento e seleção, ele olha ali no currículo do cara. Ah, participou do Entra 21, já passou da primeira peneira. Aí, beleza, tu participou das próximas etapas, prova online, né? Que tu vai ter que fazer uma prova online ali relativamente desafiadora. Aí tu vai participar ali de um processo seletivo interno, se você chegar nessa fase, tu vai lá para sênior, conhecer, conversar com os team leaders, aí tu vai entrar para dentro do GoDev. Beleza, entrou para dentro do GoDev, o que que tu vai fazer lá? É uma jornada de aproximadamente 3 meses e meio. O que que tu vai fazer nessa jornada? Aprender das stacks principais da sênior, porque tem várias, né? Mas o que que é principal hoje na sênior? Java para back-end, né? Ali na sênior, eu vou fazer uma maior janela de contexto aqui para você. A gente tem uma tecnologia própria de desenvolvimento, tá? E a gente tem ali dentro o SeniorX, o que que ele trabalha? Dentro do SeniorX, ele é um facilitador de geração de código baseado no Spring Boot. Então, Java com Spring Boot. Então, se você entende Java com Spring Boot, tu vai decolar ali no SeniorX. Front-end, Angular. E banco de dados Postgres. Então, assim, essas são as stacks principais da cena. Mas tem a galera que trabalha com Go, tem a galera que trabalha com Python, tem a galera que trabalha com React, tem a trabalha, enfim. Tem vários projetos que trabalham com outros tipos de linguagem, mas dentro do GoDev tu vai atuar com Java, Spring Boot, Angular, Postgres. É isso. E no finalzinho, ali, a entrega, a cerejinha do bolo, a gente vai preparar o GoDev ali a atuar dentro da tecnologia Synorex. Então ele vai chegar nos times lá, pô, beleza, conheço a tecnologia da Sênior. E dentro desses 3 meses e meio, ali a gente vai trabalhar com o desenvolvimento, não com uma ideia agêntica propriamente dita no time, mas a gente tem o Copilot dentro da Sênior como software homologado. E aí o Copilot exatamente como copiloto, né? Porque a gente quer que o cara faz o quê? Roda, não vai ter jeito, não vai ter pra onde o cara correr, tá? Porque na hora que ele vai assumir lá e poder usar a ideia agente, que ele entra naquele gráfico que eu te mostrei, né? Pô, a qualidade do código, quando o cara conhece, com uma boa engenharia de prompt, aonde é que o cara consegue chegar, entendeu? Esse é o objetivo. Mas tem acesso sim.
Valeu, Bruno, pelas dicas e pelos insights. Valeu. Pessoal, vi que tinha, acho que duas pessoas levantaram a mão. Do Vinícius, eu tô vendo com a mão levantada, e eu tinha visto mais alguém. A gente tá indo aí para os últimos 5, 7 minutinhos de pergunta e resposta, então aproveitem. Boa noite, boa noite. Estão me Boa ouvindo? noite. Boa. Perdão que eu não tenho câmera, né, para aparecer aqui, mas enfim, o... com a pergunta que você respondeu do Reinério, me surgiu uma dúvida. Você tem algum Uhum. site ou curso ou canal que você consegue recomendar para gente para começar a aprender engenharia de prompt melhor? Tipo, eu já fui em uma palestra, eu senti assim que foi uma diferença bem grande. O que a pessoa ensinou assim, mas creio que uma palestra de 3 horas não é tudo que dá para aprender, né? Então, se tem algum curso, Uhum. site, canal que você recomenda para continuar aprendendo engenharia de prompt, né? Tá. Cara, para você entender conceitos de engenharia de prompt, tem, cara, vários canais legais ali. Mas, na verdade, você vai conseguir entender mesmo é quando tu pegar uma ideia agêntica dessa e começar a experimentar o que a galera vai trazer para você de informação, de teoria. Mas um canal que eu recomendo que o cara tem uma didática fenomenal, porque o cara também é professor e pesquisador, é o canal do Sandeco. Eu não lembro de cabeça, mas pesquisar. Sandeco. Vou pôr aqui o nome do cara. Eu não lembro de cabeça o canal dele. Ele é professor, pesquisador da Universidade Federal de Goiás. Cara, tem uma didática muito fera. Ele tem conteúdos ali muito legais. Ele tem livros de engenharia de prompt pequenininhos, livros digitais, cara. Pô, muito legal, tá? Então, assim, recomendo. É livro baratinho, tem livro gratuito, tem livro ali baratinho, 20 pila, 25, 30 pila, cara. E, assim, o ganho que tu vai ter com aquilo é muito legal. Então, a recomendação é fazer basicamente o que eu fiz, assim, saca? Pega esses livros desse cara e pega uma ideia agêntica e dá-lhe em cima dela Antigrat, experimenta ali o Kiro. Você, por exemplo, o Kiro hoje, se você fizer, você faz o login ali com sua conta do GitHub Copilot, GitHub Copilot, perdão. GitHub Copilot é LLM. Mas tu faz ali o login com GitHub ou tua conta do Google, por exemplo, tem lá uns créditos para gastar, se não me engano, eles estavam com uma promoção até esses dias de 500 créditos. Não sei se está valendo ainda, porque a regra do jogo muda rapidinho. Mas beleza, tu baixa o insert, tu baixa o cursor, tu vai brincando com essas ideias. O Antigraft, se você tem uma conta do Google AI Pro, por exemplo, pô, legal, você já ativa, ele consegue brincar bastante ali. E aí você vai experimentando a qualidade da entrega quando você usa a engenharia de prompt que eu estou fazendo ali e quando você não está fazendo, sabe? É muito grande, de verdade. Mas o Sandeck é legal. Muito obrigado, Bruno. Valeu. Rafael. Pô, Gente, boa noite. só um Consegue me ouvir? adendo. Desculpa, Rafael, vamos para a última pergunta, tá? A tua vai ser Fechou. a última. Beleza. Ah, meu. Ah, então, Bruno, quando tu falou ali de na hora de refatorar o código, né, tem que ter a Uhum. visão humana, tipo, até quando o cara tem que adquirir conhecimento para poder começar a usar essa ideia agêntica, que aí ele vai ter que dar aquela olhada por cima, né? Porque ele tem que ter uma base forte, como você falou. Então, quando é que o cara sabe que ele tem essa base para poder começar a usar IA para ajudar, né, na codificação e ele passar só, tipo, ser o supervisor, assim, digamos. Putz, cara, não tem uma régua para isso. É usar. Aí tu vai perceber que cada vez mais tu tá ficando melhor, saca? Então, assim, é usar todo dia. Não tem fórmula mágica, né? A gente. Eu acho que. Eu acho que travou e, Clara, você está mutada. Oi, gente. Eu Agora não sim. sei, A Dai, não sei quem tá não sei falando se ela comigo. tá aí. Opa, A Dai Bruno, tá aí. voltou. Voltou? Voltou, Bruno, se quiser continuar. Voltou? Tá, voltou.
Onde é que eu parei? Só para eu saber. Alguém pode me ajudar aí? Tu falou de usar todo dia, tipo, usar bastante. Todo dia. Tá, legal. Então é isso, cara. É usar todo dia, é processo, né? Não tem fórmula mágica, é todo dia um pouco não, né? Todo dia bastante, na verdade. Todo dia usando aquilo ali, cara. E assim, para cada área, bicho, tu vai se tornar especialista naquilo, né? Tem a Dai que tá aí da Senior também, que ela vai trazer um pouco da visão dela de que a Dai passou pelo GoDev, tá? Passou pelo ciclo de desenvolvimento, de formação do GoDev. Ela vai trazer a visão dela da equipe de controle de qualidade, porque ela é QA e como eles estão trabalhando com isso também, sabe? Então, para cada área, você vai se tornar especialista. O dev, ele vai olhar para a ideia agêntica de uma forma, o cara que é QA, ele vai olhar de outra, o cara que é PO, ele vai usar de outra forma, mas todo dia é usar e entender, pô, o quanto que eu tô bom. Sabe o que que eu vou te falar, cara? Amanhã vai vir uma tecnologia nova, um up aí na LLM, ou de repente uma outra ferramenta fala, ixi, cara, aquilo que eu usava, de repente já não é tão assim. Quando eu estava achando que estava top, danou. Então, esse é o lance com a IA. A gente tem que estar sempre antenado, de verdade, e usar. Não tem pra onde correr, cara. Infelizmente, não tem um número para eu te dar. Ó, agora você tá top. Não é bem por aí. Eu achava que eu estava dominando as ideias até esses dias. De repente, veio o Google lançou uma solução, uma atualização. Eu falei, putz, vou ter que ir tudo de novo. Caraca. É bem por esse lado aí. Fechou, Beleza? obrigado. Valeu, valeu. Galera, ó, obrigado pela participação de todos vocês aqui. Uma honra estar batendo esse papasso aqui com vocês de novo, né? Como eu disse, ano passado eu participei aqui falando de N8N, esse ano de ideias agênticas, assim, para a gente é uma honra muito grande poder colaborar e trazer essa visão de mercado, né? Trazer essa visão da Senior, por exemplo, que está ali utilizando todas essas tecnologias que a gente trouxe aqui para vocês. E assim. Cara, vocês têm um potencial muito grande na mão. Hoje, para lançar uma POC de um produto, cara, é muito fácil, muito rápido construir coisas, abrir uma startup. Putz, cara, vocês têm muita coisa na mão, assim, muito, um potencial gigantesco ali, saca? E é o que eu sempre falei pro pessoal do GoDev, sabe? Hoje em dia, para você construir uma startup, é assim, ó, dois palitos. Aí você conversou aqui comigo, sentou aqui, pegou uma ideia agêntica, colocou 20 pila, tu consegue sair com um produto fera, de ponta a ponta, assim, claro, né? Sem devido às considerações de segurança, privacidade, blá, 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 mas assim, desconsiderando esse fator, você tem um produto para lançar no mercado agora. O problema é sustentar o produto, dar manutenção nele e atender cliente. Aí é dor de cabeça, tá? Por isso que tem muita gente que prefere ficar só codando ali no final das contas, né? Mas é isso. Ó, eu deixei meu contato ali no LinkedIn e tudo mais. Quem quiser puxar para saber mais do GoDev, como é que participa do GoDev, para entrar na Sênior, já vou fazer aqui uma campanha para vocês que, ó, fiquem de olho. Segundo semestre a gente vai abrir turma nova. A gente encerrou uma turma recente agora. Então, para quem quiser entrar na Sênior, pode ficar aí antenado, tá? Vai sair coisa bacana já para o segundo semestre. Da Clara, vocês estão me ouvindo, me vendo bem? Sim, estamos te ouvindo. É, Ouvindo e vendo. Perfeito. Vou começar só a compartilhar minha tela aqui para checar que está tudo funcionando. Uhum. Só um minutinho. Tá funcionando? Estão vendo a tela? Sim, estamos. Gil, acho que mantemos o mesmo esquema das outras palestras, tá? Deixamos as perguntas para o final, que daí a gente libera o microfone e o pessoal faz, a gente deixa ali uns 20 minutos de pergunta para o final, perfeito? Perfeito. Me organizei assim também. Então tá bom, Gil. Maravilha. Obrigada, Clara. Boa noite, pessoal. Então, um prazer. Meu nome é Giovana, né? Eu sou aqui do time da Capgemini. É muito legal estar aqui com vocês. Para quem não sabe, a Capgemini, a gente não está só em Blumenau, aí em Santa Catarina, mas a gente também está aqui em Campinas, São Paulo. Eu falo aqui de Campinas, São Paulo, que é a nossa matriz de É, Business Service. Oi, Gil, Clara. desculpa te interromper, só que a gente vai precisar multar todo mundo e aí te desmultar, tá bom? Tá bom, perfeito. Me desmutei, vocês estão me ouvindo, né? Só me dá joinha aí se puder. Obrigada, pessoal.
Então, voltando aqui, né, eu falo então de Campinas, São Paulo, né, onde fica a matriz aqui da nossa unidade de negócios, que é a Capgemini Business Service. Meu nome então é Giovana, eu sou atualmente do time de recrutamento e contratação da Capgemini. Vou falar um pouquinho aí sobre mim e o tema da nossa palestra aqui é Programando Sua Carreira, o Código Perfeito, aqui para encerrar. Então, é uma honra estar encerrando aqui o Entra 21. A gente já acompanha aí, né, essa, essa iniciativa aí tão importante, né? E é um prazer estar aqui, né, falando com vocês, pelo menos online, né? Já é um pouquinho à distância, mas já é uma forma bem legal da gente tá em contato aí, finalizando esse momento importante aí dessa jornada de vocês, né, profissional. Eu vou me inscrever rapidinho, não sei se precisa, mas eu sou branca, tenho cabelo escuro, estou usando um fone de ouvido headset bem grandão aqui e um óculos escuro, estou com uma blusa amarelinha de frio e o meu fundo é um fundo personalizado da Capgemini, tá? Vamos dar início aí, porque eu imagino que, né, vocês estejam aí com bastante informação na cabeça. Então, passando rapidamente a nossa agenda, eu vou me apresentar rapidamente, né, vou falar sobre mim, vou falar um porquê do que, né, por que a gente vai falar sobre essa questão de recrutamento, de fazer aí, né, o código perfeito para o mercado de trabalho, né, para entrar aí no mercado de trabalho. Fiz algumas brincadeirinhas aí com. Eu não sou, né, da área de tecnologia, vou me apresentar depois para vocês, mas algumas brincadeirinhas aí com algumas palavras, alguns títulos aí para vocês. E então eu vou falar um pouquinho do código limpo aí, né? Digamos assim, coisas que para quebrar os mitos aí que a gente tem do mercado de trabalho, da área de recrutamento, também dos processos seletivos. Vou falar também sobre o que a gente avalia, né? Não só nós recrutadores, mas como os gestores, os líderes de equipe. Vou falar os principais motivos, né, que talvez a gente desconsidere um candidato. Falar também sobre o temido currículo, né? Tem muita gente que tem dificuldade de montar um currículo. Como se preparar aí para uma entrevista, para um processo seletivo como um todo, né? Para todas as etapas. E vou fechar ali com o tema de não tenho experiência ainda, talvez aí, não sei como que está dividido tanto o público aqui nesse sentido, mas às vezes pessoas que estão ingressando pela primeira vez no mercado de trabalho, né, ou então estão fazendo uma transição de carreira, né, que é bem comum também aqui, e também a questão aí, né, de talvez não ter uma experiência ainda naquela área específica, né, que vai entrar agora. Então, passando aqui, né, para quem sou eu. Então, novamente, meu nome é Giovana, Giovana Leal, eu tenho 30 anos. Então, falo aqui de Campinas, São Paulo. Eu sou líder de processos de recrutamento e contratação atualmente aqui na Capgemini. Eu tenho 6 anos de experiência já no mercado, e 4 deles já são dentro da Capgemini. No início desse ano, eu completei 4 anos aí, muito feliz. Eu sou graduada em comunicação social, em jornalismo, e atualmente sou pós-graduanda em gestão estratégica de recursos humanos. Então, estou aí entrando um pouquinho mais, né, dentro da área de recrutamento de forma teórica também. E eu já fiz mais aí de 1.000 entrevistas, né? Fiz uma média aí de entrevistas, quantidade de entrevistas que eu faço por semana e por mês, ao longo desses 1 ano e meio, que eu já estou na área aqui dentro da Capgemini. E vou falar então um pouquinho da minha experiência, né? E acho que o mais importante é trazer para vocês que eu estou do outro lado do processo. Eu acho que isso é uma visão aí que é a forma que eu mais posso contribuir com vocês, que é trazer um pouquinho aí do que acontece do lado de cá, né, de um processo seletivo. Então, vou falar aqui um pouquinho, né, de por que essa conversa aqui de falar do processo seletivo, de por que se preparar, né, para ele, deixar ali, como eu brinquei, um código limpo, né, falando de currículo, de apresentação, porque o Brasil entra no top 10 da Tech, né, a gente está aí, é um setor que movimenta, né, movimentou ali em 2025 67,8 bilhões de dólares, o que é um valor absurdo, assim, né, muito grande, cresceu 18,5
14%, o que é acima da média mundial, né, de 14,1 ali. Isso é um número trazido pelo relatório Mercado Brasileiro de Software, Panorama e Tendências de 2026. É um relatório, deixei ali embaixo, talvez, não sei se dá para ler, mas é produzido pela International Data Corporation, em parceria com a Associação Brasileira de Empresas de Software. Então, é importante por isso, né? É um setor que todo mundo sabe, vocês estão aqui justamente por isso, né? É um setor aí que está muito em crescimento. E acho que é muito importante a gente falar disso, especialmente dentro desse mercado de tech, né? E aqui, ressaltando um pouquinho, né, do que esse estudo traz também, que são as competências em alta no mercado, né, atualmente. Entre elas, né, enfim, obviamente que vocês veem várias, né, tem aí, estudaram várias delas ao longo aí dos cursos, mas principalmente destacado aí é desenvolvimento em nuvem, integração de APIs, engenharia de dados, machine learning aplicada ao atendimento, arquitetura de redes 5G e segurança cibernética. E por que eu deixei ali em negrito, né? Desenvolvimento em nuvem, integração de APIs, porque são coisas que a gente faz aqui na Capgemini, mesmo nós não sendo aqui, né, uma unidade de negócios focada em tecnologia, né? Nós temos outra unidade de negócios, né? Que é focada especificamente em tecnologia, mas aqui dentro a gente também faz isso. Então, para entender, né, como é tão importante isso daí, né? Esses temas que estão em alta, essas competências. Falando um pouquinho ali, né, que eu brinquei, a questão do código limpo, né? Então, quebrando alguns mitos do mercado de trabalho, tá? Uma coisa aqui que é bem importante é todo mundo pensar, às vezes, que curso é igual a um emprego garantido. E não necessariamente, principalmente agora, né, que a gente está num mercado aí que está muito aquecido, que tem, né, uma competitividade bem alta, achar que só porque a pessoa tem um conhecimento teórico ali no currículo, ela vai ter uma garantia. É claro que isso abre muitas portas, né? Você passa na frente de pessoas que talvez não tenham esse mesmo nível teórico, mas uma coisa não é garantia da outra, né? Então é legal pensar que a teoria é interessante, mas a prática às vezes pode valer mais, né? Então a gente precisa conseguir ver, mensurar tudo aquilo que você sabe, né? De teoria, de conhecimento, né? Na prática também, no desenvolvimento, no dia a dia ali dentro das atividades, das demandas e projetos que você vai atuar. Achar que um processo ali também, agora falando um pouquinho do processo, né, que o processo você vai ter resposta rápida. E imagino até que dentro do desenvolvimento também, né, achar que as coisas vão ser sempre rápidas, não necessariamente, né. Hoje, como a gente vive num mundo aí hiperconectado, com alto volume de informações, tudo realmente é muito rápido, a gente tem essa tendência, né, de achar que tudo e todos estão seguindo sempre o mesmo ritmo, mas não sempre acontece, né? Então, eu trouxe um exemplo aqui para vocês, né? Nós temos processos seletivos que podem levar até 90 dias para concluir. E aí eu vou abrir só um parênteses de explicação, né, para vocês não ficarem assustados com esse número de 90 dias. 90 dias para níveis sêniores, tá? Então, para posições sêniores, assim, bem altas, eu digo, né? Não sênior, por exemplo, um analista sênior. Sêniores no sentido de gerência, né? E 90 dias a gente está considerando um prazo total do recrutamento. Então, desde a abertura da vaga, né, ali de um gestor, o projeto, a área, falar que precisa daquela posição, até a gente fazer uma oferta formal, né? Então, passando ali pelo processo de triagem de currículo, análise, entrevistas, talvez teste técnico, entrevista com o gestor, fazer toda a parte ali até que a gente consiga fazer uma oferta formal, tá? Então, acho que só para vocês entenderem um pouquinho do outro lado aqui, né, do processo também. Foco no portfólio, né? Muita gente da área de tech tem portfólio ali, né? Tem sites mostrando desenvolvimentos que já fizeram, e às vezes as pessoas ficam. Meu fone desconectou, mas acho que vocês estão. Voltei, né?
É, Muita gente foca, obrigada aí, gente, pelos joinhas. Foco no portfólio ali, então, como eu estava falando, muitas vezes a gente acaba focando, né, muito ali na questão de deixar o portfólio muito bom, muito atualizado, e às vezes acaba esquecendo um pouquinho do currículo. E aí coloquei aqui, né, que o currículo vem primeiro, porque muitas vezes, né, para vocês entenderem de novo um pouquinho do lado de cá do processo seletivo, né? Nós, recrutadores, né, nós, o time de Talent Acquisition, a gente não tem bagagem e conhecimento profundo técnico, né, na área na qual vocês vão atuar. Então, por exemplo, eu não tenho uma formação de desenvolvimento, né, de programação para conseguir analisar, por exemplo, um código, um desenvolvimento que alguém, né, que um candidato fez. Então, o que eu, recrutadora, né, de aquisição de talentos, vou analisar? Eu vou analisar o currículo, né? Eu vou entender se as habilidades, os conhecimentos que a pessoa tem estão de acordo com a vaga, né, com a posição que eu preciso encontrar ali aquela pessoa, né? Então, eu talvez não tenha capacidade profunda de analisar um portfólio. Isso vai ficar a cargo, né, dos gestores, do líder ali daquela vaga que está em aberto, né, em questão. Então, a gente vai analisar o currículo de vocês, principalmente, né? Então, é importante parar e focar um tempinho ali para fazer essa questão do currículo, né? Para descrever ali as suas experiências. Eu vou falar mais para frente um pouquinho sobre a montagem ali, uma questão do currículo especificamente, mas para lembrar aqui de vocês não colocarem todo o foco, toda a energia de vocês no portfólio e também manterem sempre o currículo atualizado. Ter esse pensamento de que o que importa é o que eu mostro e não o que eu falo, né? Muita gente acaba focando bastante nessa questão, como eu falei, da prática, né? De mostrar ali durante o desenvolvimento, até, por exemplo, né, dentro do portfólio, aquilo que foi feito, e não pensar tanto em como vai se comunicar durante um processo seletivo, por exemplo, durante uma entrevista, e até mesmo depois, né? Durante o trabalho ali, as demandas, algum projeto mesmo que seja um projeto temporário, né, que tenha começo e fim, não pensar nesses detalhes, né? E aqui, por exemplo, eu estou sempre, claro, trazendo para vocês a realidade que a gente trabalha aqui na Capgemini, tá? Então, a etapa da entrevista, muitas vezes, ela vai vir antes de um teste técnico. Então, aqui, como eu estava falando para vocês, a gente vai avaliar primeiro o currículo, tá? De vocês, vai entrar em contato, Talent Acquisition vai fazer ali uma primeira conversa, um primeiro bate-papo, para depois avaliar e mandar para os gestores, né, os responsáveis ali da vaga. E ali, sim, depois nessa segunda etapa, né, neste momento, que aí acontece um teste técnico, né? Até porque, como eu falei ali no início também, eu não tenho capacidade de avaliar tecnicamente um desenvolvimento, né? Um código, algo de vocês. Então, quem vai fazer isso é uma pessoa da área, né? É um gestor, é uma pessoa que está ali dentro do time da operação no dia a dia, né? Então, para a gente faz sentido, é um processo mais justo, né, que essa avaliação técnica seja feita ali pelos gestores, por quem vai trabalhar, né, com essa pessoa no futuro. Então, é interessante que vocês estejam ali preparados para todos os cenários, né, não só pensando ali, eu vou passar no teste técnico, eu já estou na frente, né? Normalmente, algum processo, quando o teste técnico vem antes da entrevista. E aí, vou interagir um pouquinho com vocês e perguntar o que pode colocar no chat, tá? Já que a gente vai deixar as perguntas mesmo para o final, mas qual vocês acham, de forma resumida ali, talvez uma palavra, qual que é o erro mais comum de um candidato durante o processo seletivo ali, durante as entrevistas? Vou deixar um minutinho aí para vocês colocarem no chat o que vocês acham. Mentir, não se preparar, não saber o que falar ou se comportar, experiência, que mais? Falta de postura, não conhecer a empresa.
Ficar nervoso, falar demais, falta de preparação. Muito bom, vocês estão muito afiados, gostei de ver. Vocês estão mais preparados aí do que a grande maioria. Então, vou trazer aí alguns pontos. Muitos deles vocês já falaram, então estou muito feliz aí que vocês estão sabendo aí do que o que a gente está analisando também, né? Então vamos lá, vou passar aqui para vocês o que nós avaliamos, né? Nós aí, quando eu digo recrutamento, a gente avalia a comunicação, né? Então, dentro de um bate-papo ali, né, com o RH, com o Talent Acquisition, a gente vai ver como vocês falam, né? E não falam só no sentido de português, né, da forma como está sendo falado, mas realmente como você está se comunicando, né? De que forma você está respondendo ali as perguntas, de que você está se apresentando, falando do seu histórico profissional, né? Do seu background. Então, a comunicação como um todo, né? Inclusive, às vezes, na comunicação não verbal, tá? Então, a questão ali é de como você está se portando durante aquele bate-papo, durante aquela conversa. A questão do interesse, então, muitos de vocês ali colocaram no chat, né? Então, realmente, essa questão de estar interessado na vaga, na empresa, né? No que a empresa te oferece, no que a empresa espera, né? Também de você. Toda essa questão do que está sendo perguntado também, né? Então, realmente estar prestando atenção ali no que está sendo dito, né? Realmente mostrar interesse durante aquela conversa, né? Pensa que, assim como qualquer outra conversa, né? É muito chato quando você está falando e a outra pessoa está, às vezes, divagando, meio que olhando para o nada, não está focada, presente ali em você, né? Então, isso acontece, né? Tem que tomar cuidado para não acontecer também durante a entrevista, durante o bate-papo. E a questão da postura, né? Então, eu coloquei até um símbolozinho aí de camisa, né, no caso, porque a parte como você está apresentando, né, se apresentando ali durante a entrevista também tá na sua vestimenta, né, na forma como você senta, como você normalmente eu estou falando aqui sempre essas coisas tudo online, né? Porque, por exemplo, o nosso processo seletivo ele é totalmente online, a gente não tem etapa de entrevista presencial. Eu sei que ainda tem muitas empresas que acabam tendo ali uma fase final, às vezes presencial, né? Mas não é o nosso caso. Mas de qualquer forma, seja presencial ou seja online, tem toda a questão aí também de como você está sentado, como você está falando, como você está se mostrando ali perante, né, a outra parte, né? Seja um recrutador ou seja um gestor, né? Um líder de equipe ali no caso. E aí agora eu vou falar um pouquinho dos principais motivos para desconsiderar um candidato. Como que os gestores, no caso agora, né, não tanto a equipe de recrutamento, mas como que o gestor, o líder de equipe ali vai avaliar, né, aquele candidato. E aí, 33, como muitos de vocês falaram, né, 33% das respostas desse estudo é que mentir ou mascarar informações do currículo. Eu ia falar, né? Acreditem se quiserem, mas vocês, pelo visto, já sabem, já acreditam aí, né? Que realmente um dos principais erros, né, para a gente avaliar e desconsiderar um candidato ali num processo é a questão dele mentir ou mascarar. E aí tem um ponto muito importante que isso não diz só sobre a informação que ele está mentindo ou mascarando, né? Então, assim, por exemplo, a pessoa colocar que ela tem inglês fluente, por exemplo, inglês avançado no currículo. Eu vou dar um exemplo de uma habilidade específica, né, não específica, né, mas que pode ser geral para várias áreas. Então, por exemplo, tem inglês, mas aí quando você vai fazer uma primeira triagem, a pessoa já fala que ela talvez tenha um intermediário, ou então ela não tem, por exemplo, uma certificação que comprove isso, né, um teste que seja, né, no próprio English First ou Cambridge Online, você consegue tirar um teste ali que diz o nível, né, que você tem, e a pessoa não tem isso para validar essa informação que ela está colocando ali no currículo, né? Ou então realmente ela diz que tem, mas quando você vai fazer uma entrevista, algo do tipo, não está equivalente, né? A pessoa
Desculpa, desculpa, gente. O meu fone ele não entende que eu tô numa reunião quando eu tô no Zoom, então ele fica desligando. É, Mas voltando aqui, né? Então a questão aí de mentir é o principal motivo. Um outro motivo aqui bem grande que vocês também falaram é não ter. Que vocês não falaram, desculpa, eu vou falar aqui para vocês, que é uma coisa que a gente fala bastante, que é ter aderência, não ter aderência, né? No caso, à cultura e ao clima da empresa. Então, às vezes a pessoa, ela não. Por exemplo, a empresa tem um valor de a gente, né? Vou falar aqui, por exemplo, a Capgemini, um dos valores da Capgemini é espírito de equipe. Então, realmente, a gente valoriza pessoas que gostam de trabalhar em equipe. A gente tem muitos projetos, né? Não só em tecnologia, mas em outras áreas que a gente atende, que são equipes bem grandes, né? Então, às vezes a gente tem equipes ali de 30, 40 pessoas, né? Não só num setor específico, mas dentro de uma área, né? Que aí se divide em subsetores, mas que acaba que no final das contas todo mundo ali pertence a um mesmo time, né? Uma mesma torre de serviço. E então, né, tem que gostar de trabalhar em equipe, né? Então, às vezes, até tem um pouco isso de assim, eu não fui aprovado no processo seletivo, o que será que eu não tenho? E aí a pessoa pensa, sei lá, meu nível de inglês não é suficiente, eu não tinha linguagem Python, não tinha linguagem C, e foi isso. Às vezes não é isso, né? Às vezes realmente essa questão da cultura e do clima da empresa que é, no dia a dia são coisas que você vai vivenciar, né? A questão do espírito de equipe, a gente tem também a questão da diversão, né? Do fã ali, então é muito comum ter as equipes fazerem café comemorativo, café de meta, café de aniversário. Esses dias teve Dia do Brigadeiro. Então, são coisas que se a pessoa ela é uma pessoa mais retraída ou ela prefere trabalhar mais sozinha, talvez ela não se encaixe nesse tipo de cultura, e tá tudo bem. Tem empresa com todo tipo de cultura por aí, tá? As empresas são bem diferentes nesse quesito de valores, de cultura do dia a dia, então sempre vai ter lugar para todo mundo, né? Só realmente que às vezes não tem essa aderência. Um outro ponto aqui que vocês aí sim comentaram bastante é a questão de não demonstrar interesse pela vaga, e eu também falei ali, né, no slide anterior, que é justamente isso, né? Às vezes a pessoa ela não consegue, ela não está interessada realmente naquela oportunidade, talvez ela, enfim, precise, né, e tá ali fazendo aquele processo, mas ela realmente não está no fundo ali querendo aquela vaga, né? Tem interesse de trabalhar naquela empresa. Então é muito legal, por exemplo, quando a gente vê um candidato que fala, eu sempre passo em frente à empresa, eu sempre fico olhando. Já ouvi bastante isso, tá? O pessoal falando assim, eu passo lá na frente da Capgemini, eu já pesquisei desde mais nova, eu sempre quis entrar e agora estou fazendo o processo, estou muito animada. Então você vê que a pessoa realmente está interessada na empresa, em fazer uma carreira ali dentro com a gente, né? E isso é muito valoroso para a gente. Então, é importante, né, você ter interesse no local que você vai trabalhar, né, e tá alinhado ali com o que a empresa vende, com o que a empresa faz, né, acho que isso é bastante importante. Outra coisa é falar mal do antigo empregador, isso é muito chato, gente, é muito, chega a ser, é constrangedor, assim, um pouco, sabe, quando você está na conversa e a pessoa começa a falar ali da antiga empresa ou do antigo gestor, que teve assim, às vezes teve algum, enfim, né? Lógico, nem todo lugar é perfeito, nem todas as empresas são incríveis, né? Mas, enfim, às vezes acontece alguma coisa, né? Acontece algum caso ali e você fica chateado, né? Você sai chateado ali daquela última experiência e você traz isso para a entrevista. Só que isso deixa o clima lá embaixo. Então, assim, pensa, a gente começa a focar na conversa do que você está falando de mal da outra empresa, do seu último gestor. E, enfim, pensa assim, né? Você vai começar um relacionamento novo falando mal de outro do seu relacionamento antigo? Não vai, né? Então, mesma coisa com uma empresa. Você não vai falar ali, ficar falando do seu antigo empregador, do seu gestor, né? Acho que não precisa nesse momento. Outro ponto aqui, que eu já falei ali que a gente avalia como recrutador, mas que os gestores também vão avaliar, é não saber se comunicar. E, de novo, né, não é questão de ser super extrovertido, falar muito, super comunicativo, não é esse ponto, mas sim um ponto de ver ali
se a pessoa sabe falar, sabe responder, né, o que a gente está trazendo ali, sabe ser assertiva na comunicação, direto, né, mas também responde com profundidade, traz exemplos quando necessário, né? São, acho que, pontos muito, muito importantes. Que leva ao próximo ponto, que é não saber ouvir. Muita gente não tem uma escuta muito ativa, então, às vezes, você está na entrevista, tem candidato que, por exemplo, decorou, ficou decorando. Tem gente que fica mais nervoso, né? Mais nervoso em entrevista é normal, tá? É uma habilidade que você vai treinando aí com o tempo, conseguir fazer apresentações aí, entrevistas, mas é bem importante você conseguir saber ouvir o que o recrutador, o que aquele gestor está te perguntando, para aí sim saber comunicar corretamente, né? Então, prestar bastante atenção na pergunta, naquilo que está sendo comunicado sobre a vaga, né? Quais são as atividades, as necessidades, os desafios ali, tá? Eu acho que isso é bem importante também. E tem que tomar cuidado também se não está só falando, decorou alguma coisa, está só falando ali o que decorou e não está ouvindo o que o gestor está perguntando. Às vezes tem que perguntar 2, 3 vezes para conseguir receber aquela resposta, né? Conseguir captar aquela resposta. E por fim, não se preparar para a entrevista, né? Muitos de vocês também ali falaram isso. E realmente, né, é um ponto muito importante porque a gente, nós recrutadores, os gestores, se preparam para a entrevista. Então, pensa, você como candidato que está querendo entrar naquela empresa, gostou muito daquela vaga, né, tem vontade de crescer ali naquela oportunidade. Você não vai tirar 5, 10 minutos para se preparar, para conversar ali, né? Então, né, como que se preparar para uma entrevista? Eu vou falar um pouquinho ali depois sobre isso, né? Mas só de levar esses pontos aqui em consideração, eu acho que já te prepara muito, né? Que é pesquisar sobre a empresa, saber se comunicar, então manter também seu currículo ali atualizado. São pequenas coisas, né, que dá para fazer ali dentro do processo que, que vão te ajudar, né, a estar mais preparado ali, estar pronto para um bate-papo, seja com recrutamento, seja com gestor, às vezes até com o gerente do projeto, né, dependendo do nível do cargo ali. Então, isso é bem importante. E isso é um estudo realizado no primeiro trimestre desse ano, se eu não me engano, pela Robert Half, que é uma consultoria de RH bem comum e bem famosa. Então, para vocês verem que aí é uma coisa bem popular, né, esses tópicos aí entre os gestores. Queria deixar aqui uma coisa também, né, que muita gente fala das hard skills, mas elas podem até te colocar ali dentro do jogo, né? Elas podem por exemplo, o seu currículo, né, vai apresentar bastante da sua hard skill. Então, ele pode até te colocar ali dentro daquele processo seletivo, mas é a soft skill que vai decidir se você fica. Então, por exemplo, o que eu falei ali, né, anteriormente, sobre saber ouvir, sobre saber se comunicar, sobre ter postura, todos esses são tópicos de soft skill, né? São habilidades comportamentais ali. E hoje o mercado ele está muito focado, né? Principalmente nas soft skills, porque aqui na Capgemini a gente valoriza muito essa questão, porque a gente sabe que hard skills, conhecimento técnico, você corre atrás, você ensina, né? Você pode sentar ali do lado e aprender junto. Então, né, eu peguei um finalzinho ali da palestra do Gabriel, no início da abertura da Sênior, também que ele até comentou, porque ele foi fazer uma apresentação e um pouco antes da apresentação, o Google lançou uma tecnologia ali, né, que ele ia comentar sobre. Então, é muito rápido, tudo muda muito rápido, né? Então, pode ser que amanhã chegue uma nova tecnologia que a gente vai ter que todo mundo ali do setor aprender junto, né? E vai ser uma habilidade técnica isso, né? Então, todo mundo vai desenvolver junto ali. Agora, se você não sabe ouvir, se você não sabe se comunicar, se você não tem empatia, né, coisas desse tipo, a gente não vai conseguir ensinar isso dentro de uma empresa, né? Isso vem da pessoa, né? Isso é desenvolvido pela própria pessoa. A gente pode até, né, claro, a gente tem diversos treinamentos de soft skills dentro da empresa, né? Mas é mais difícil, né? Porque está falando de comportamento, e comportamento é uma coisa difícil de mudar,
né? Não é uma coisa que você muda com tanta tranquilidade. Agora, uma habilidade técnica, você... Desculpa, gente. Mais uma vez. Até o final da apresentação eu vou voltar umas 3 vezes, eu acho, mas vai dar tudo certo. E no final, ali, então, a gente vai apresentar, a gente vai aprender juntos, né? Então, a questão ali das soft skills já é diferente. Agora vamos falar, né, do TMI do currículo, que eu acho que é um dos tópicos aí mais sensíveis, talvez, para muita gente. Então, vou falar aí dos principais erros, né? Eu acho que o mais importante aqui é a gente pensar, né? Primeira coisa, um currículo genérico do copia e cola. E aí eu não estou falando do template, tá? Eu sei que, por exemplo, no próprio Word, hoje você, né, há muitos anos já você consegue ir lá, tem um template base para você seguir, se guiar, né? Para criar ali o seu currículo. Por questão de diagramação e tudo mais, né? Até aí não tem problema. Estou querendo dizer aqui na questão voltada para na forma da escrita, das habilidades, às vezes até, por exemplo, você tem um colega ali da equipe, você pede um currículo para ele e meio que você vai só parafraseando, vamos dizer assim, né? Trocando algumas palavras, às vezes, das atividades, né? Então, tomar muito cuidado com essa questão de, às vezes, copiar, né? Usar o currículo de algum amigo como base. Aqui falta de clareza nas informações, né? Então, ou informações demais, né? Às vezes a pessoa tem muita gente que coloca assim, por exemplo, o nome, a empresa, né? Aí o nome do cargo e só. Ou então coloca o nome do cargo, mas e coloca assim, 3 pontinhos do que faz. Só que hoje em dia, não sei se vocês sabem sobre entrevistas por competências, né? Avaliação por competências, que é um mecanismo de seleção, né? De entrevistas, de processo seletivo, que a gente usa, inclusive, aqui na Capgemini, mas é um método mundial, né? Então, várias empresas usam ao redor do mundo. E a gente vai avaliar ali as competências que você tem. Então, se não ficar claro para a gente a competência que você tem, pode ser que você não seja selecionado naquela etapa, né? Então, e também, às vezes, informação demais, né? Aquela pessoa que faz um texto desse tamanho de uma só experiência. Então, o currículo, às vezes, tem 3, 4 páginas. E a gente não vai ler um texto gigante, a gente vai caçar, né? Aquela coisa da leitura dinâmica, né? Não sei se vocês já ouviram falar, de caçar as palavras, né? Escanear as palavras ali durante o texto para entender se tem, né, aquilo que a gente precisa. Então, também, às vezes, texto demais acaba descaracterizando um pouquinho. Uma linha do tempo confusa, isso é bem comum também, a pessoa às vezes vai montando ali a ordem, aí lembra de uma outra experiência que teve, aí coloca no meio, então às vezes você está em 2016, aí depois você vai para 2024, aí você volta para 2011, né? Então tem que tomar cuidado aí com essa linha do tempo também, quando você for montar o currículo, deixar sempre estruturado, né? Organizado. Os contatos desatualizados ou errados também. Então, número de telefone, e-mail, se for colocar algum site, o perfil do LinkedIn, coisas desse tipo. Sempre revisa, né, gente, essa parte, porque é como a gente vai entrar em contato com vocês, né? E então aí ver, né, se o número está correto, se não está faltando nenhum dígito, se não tem nenhum dígito errado, o e-mail também se está funcionando, você vai colocar hiperlink, ver se o hiperlink está funcionando, né? Tá jogando realmente para o e-mail. Desculpa. Para a gente poder conseguir entrar em contato com vocês, porque às vezes a gente recebe o currículo, vai pegar o número de telefone ali, e o telefone não existe, está escrito incorreto, né? Então, a gente acaba perdendo aquele candidato, por exemplo. E colocar experiências não alinhadas à vaga. Só um minutinho, gente, vou tomar uma água aqui, porque eu falo muito. As experiências, então, ali não alinhadas à vaga, né? Então, por exemplo, né? Estamos na área da tecnologia, mas vamos supor, comecei minha carreira lá com 16 anos e fui ajudante de cozinha, né? Trabalhei ali em algum restaurante, fui ajudante de cozinha nos meus 16 anos para começar minha carreira ali, juntar meu dinheiro, né? E aí eu coloco isso no meu currículo, mas eu estou tentando me aplicar para uma vaga de liderança, né? Um cargo assim, vamos supor, atualmente.
não é que você tem que mentir ou eliminar essa experiência da sua vida, né? Não é essa a questão. É questão de pensar que quais são as experiências que você já teve, as habilidades que você tem que estão alinhadas a essa vaga que você está se aplicando, né? Aquele momento daquela sua carreira. Então você pode colocar essas experiências antigas, por exemplo, que talvez não sejam tão relevantes para essa posição, no final, por exemplo, experiências complementares, né? E aí só colocar, por exemplo, fui ajudante de cozinha no restaurante da Dona Cida do mês tal, do ano tal, mês tal, do ano tal, né? Coloca lá embaixo no final do currículo, tá tudo bem, não precisa descrever o que você fazia, porque essa habilidade não essa experiência, desculpa, não vai ser relevante para essa vaga que você está aplicando. Então, muitas vezes a gente vai desconsiderar ela durante a avaliação, né? Ela é importante falando do seu desenvolvimento profissional, né, para a sua carreira em questão de crescimento, mas para aquela vaga em específico, não. Então não precisa dar foco nela, né? Não precisa é, ter tanta informação assim. E agora vamos falar um pouquinho sobre o desenvolvimento correto, né? O que, que é legal ali vocês colocarem no currículo. O foco, lembrando sempre aqui, é na informação e não no design. Então, como eu falei ali no início, né, a questão, às vezes a pessoa também quer fazer aquelas apresentações super, hiper cheia de coisas, aqueles currículos todos trabalhados com cor, colorido, neon, todo diferentão. E não tem problema, mas lembrem-se que o foco é a informação. Então, se o currículo está distraindo, tá de difícil leitura, né, tem que sempre pensar nisso, né? Tá dando para ler, o contraste da fonte com o fundo tá fazendo sentido, né? Tá conseguindo a fonte, às vezes, também, não colocar uma fonte que às vezes ela. Tem muita gente que às vezes quer colocar uma fonte bonita, mas a fonte não tem todos os caracteres, né? Então, às vezes não tem esse cedilha, por exemplo, né? Não tem algum acento, né? E aí não tá, né? Não tá adequado. Então, pensar sempre bastante nisso, tá? Isso é bem importante. E falando da cronologia aqui de novo, né, da linha do tempo, sempre começa pelo mais recente, né? Porque pensa que a gente está trabalhando a sua jornada, né, o seu desenvolvimento profissional de agora para o passado. Então, o que que você faz hoje é mais importante para mim do que você fez, sei lá, 5, 10 anos atrás na sua carreira, né? Até porque a experiência que você está vivendo hoje é a que está mais fresca na sua cabeça, né? Então, é muito mais fácil se a sua habilidade, né, as suas competências, as suas atividades de hoje estiverem alinhadas com a vaga, né? Claro, sei lá, às vezes você está trabalhando há 5 anos numa empresa, mas na última empresa você fazia exatamente a mesma coisa que você vai fazer nessa vaga aqui dentro, né? Aquela sua experiência é muito significativa para a gente. Não tem problema, mas a linha do tempo importa, né? Então, é sempre bem importante pensar nessa linha do tempo, nessa cronologia. Vou aproveitar que a pergunta aqui me pegou, né? Eu passei o olho bem na hora. A foto no currículo, coloca. Gente, não precisa. Duas coisas importantes, né? Foto não precisa. Eu, particularmente, vou dar minha opinião pessoal aqui, que não. Isso às vezes, no meu caso, é indiferente, eu não vou olhar, não vou avaliar isso, mas tem que tomar cuidado porque, infelizmente, ainda existe um viés inconsciente, né? Essa questão de que as pessoas às vezes podem usar isso como um pré-julgamento, né, ali da pessoa. Então, eu honestamente sugiro que não coloque. E outra coisa muito importante para vocês não colocarem, isso me fez lembrar um ponto bem importante, que é não coloquem o endereço completo de vocês, tá, gente? É, Às vezes vocês compartilham o currículo com alguém, pede para um amigo enviar para outra pessoa, para um recrutador, para algum processo. Enfim, às vezes, né, a gente sabe que sai enviando currículo por aí, e às vezes o currículo a gente não sabe nem na mão de quem está passando, né? No WhatsApp de quem está passando. Às vezes alguém vira e fala assim: eu tenho meu amigo tem um currículo bonito, tal, copia, usa o modelo, e aí seu endereço está passando aí na mão de todo mundo e seu endereço é uma informação sigilosa, né? Número de telefone hoje em dia é mais fácil da gente achar, infelizmente, aí em qualquer lugar, às vezes você joga e você consegue encontrar, mas endereço é complicado, né? Então não coloquem endereço, né? Podem colocar o bairro, né? Por exemplo,
E sempre coloquem a cidade e o estado, né? Com certeza. Mas o endereço ali, né? A rua, o número, o apartamento, o bloco. Meu Deus do céu, gente, cuidado com as informações de vocês, tá? Então, evitem esse tipo de coisa. Mas voltando para cá, para a gente não perder tanto tempo, foquem nas principais competências e informações no topo ou na lateral. Ó, mais uma vez, hein? Agora vai. Então, focar as informações ali, né, no topo, como eu falei. Então, por exemplo, vocês que trabalham aí mais com a questão de tecnologia, então, as questões das linguagens, das ferramentas de desenvolvimento, né, que são as principais competências que a gente avalia aí na questão do mundo tech, né, tentem deixar ela numa linha, por exemplo, numa linha ou em bullet points, assim, né, em pontos, logo no início ou logo no começo, assim, do currículo, na lateral, quando tiver margem, né, às vezes está dividido em 2 colunas, na coluna da lateral, porque fica mais fácil de ver, né? Então, a gente às vezes bate o olho e já enxerga essas informações. Ou então, por exemplo, tem um resuminho, tem gente que gosta de fazer um resumo, né? Logo abaixo do nome ali tem um resumo, e aí logo abaixo desse resumo já coloca as principais competências. Então, por exemplo, Python, C Sharp, Java, Power Automate, desenvolvimento em cloud, né? Já coloca ali numa linha, uma do lado da outra, porque é uma coisa que a pessoa vai bater o olho e já vai enxergar, né? E aí sim, depois a gente consegue escanear essas informações ao longo do currículo. Então, por exemplo, ele colocou lá que ele tinha Java, então eu vou olhando ao longo das experiências em que experiência que ele usava Java, em que experiência ao longo da carreira ele usou Python, o que ele fazia, né? O que essa pessoa fazia com isso. Então, é bem importante também. Não é um obrigatório, tá? Mas facilita. E vamos aqui, estamos quase acabando, porque vamos ter que deixar, né? Quero deixar minutinhos aí no final para vocês fazerem perguntas. E então, como que se preparar, né? O que que o mercado espera de você, né? E o que que você também pode esperar do mercado, porque quando você entra numa empresa, é uma troca, né? Então, a empresa está te oferecendo algo em troca do que você está oferecendo para ela. Então, o primeiro ponto aqui é pensar o que você quer, né? O que você quer da sua carreira, o que você quer naquele momento, pensando em questão de atividade, de rotina de trabalho, né? É sempre bom pensar o que você quer antes de sair, às vezes aceitando, enfim, participando, né, ali de um processo seletivo, que às vezes não está alinhado com o que você procura, né, do que você espera. E aí, às vezes, você acaba perdendo tempo fazendo teste, fazendo processo seletivo, fazendo várias entrevistas ali, várias etapas, e no final você percebe que você nem tá tão afim assim de trabalhar ali, né? Eu acho que é aquilo, a gente volta um pouquinho naquilo que eu falei um pouco mais cedo, que é a questão do fit cultural, né? Dos valores também, isso tem que estar bem alinhado, né? No dia a dia você vai viver aqueles valores, você vai viver aquela empresa, aquelas atividades todos os dias por várias horas do seu dia, né? Então tem que estar alinhado com o que você quer, senão acaba não fazendo sentido. Pesquise, né? Então, principalmente quem está fazendo transição, vai começar agora, né? Está iniciando aí a carreira profissional, a jornada profissional nesse mundo. Veja as vagas, veja vários sites e posts de pessoas da área para ver quais são as habilidades que estão sendo requisitadas. Então, entra ali no LinkedIn, por exemplo, em site de vagas, né? E veja o que está escrito, né? Quais são os requisitos, as habilidades. Veja quais são as atividades, né? Que as principais vagas ali da área que você está buscando, daquela empresa que você está buscando, tem. Para ver se, né? Ou ver o que o mercado está esperando também. Defina suas prioridades, seus objetivos. Então, veja ali, né, aonde você quer chegar, o que que você quer fazer primeiro, porque às vezes, né, a gente já falou muito aqui, as pessoas falaram muito ali nas outras palestras também, esse mundo da tecnologia, assim como todas as outras áreas hoje, é muito acelerado, as coisas mudam muito rápido, e às vezes a gente pode até ficar um pouco perdido achando que a gente tem que saber todas as linguagens, fazer todas as coisas, né, ao mesmo tempo, e a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, tenta focar aí em definir suas prioridades e seus objetivos. O que mais aqui? Engaje, então, busque ampliar aí o seu network, né? Busque pessoas da área, tente se conectar ali no LinkedIn, outras plataformas
com pessoas que você admira, com pessoas que estão, às vezes, numa empresa que você quer, tem vontade de trabalhar. As redes sociais, principalmente o LinkedIn, justamente serve para isso, né? Para você buscar e entender mais, né, das atuações das pessoas ali no mercado. Personalize, então, por conta da alta competitividade, aí de ser um mercado super aquecido, como a gente já falou aqui hoje, como várias pessoas falaram também, é importante você mostrar o que você tem de diferente, né? Qual que é o seu diferencial? Então, é legal trazer, às vezes, também ali no currículo, pode ser interessante trazer resultados, né? Que projetos que você participou alcançaram, né? Então, por exemplo, o Gabriel, ele faz parte do nosso time aqui de RPA, né? De automação, e ele estava falando ali sobre algumas melhorias, algumas automações que eles fazem para os projetos dos clientes. E a gente tem ali, então, muitos resultados, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo agora genérico, diminuiu em 40 horas semanais o tempo daquela atividade, né? Uma automação que você participou, algum projeto que você participou. Isso é um resultado que pode ser um diferencial, né? Então, sempre procure trazer algo que você tem de diferente, algo que você alcançou ali para conseguir chamar atenção também. E solucione, né? Principalmente no mundo aí digital, né? No mundo das tecnologias, da programação, do desenvolvimento, o principal objetivo aqui é solucionar algum problema, né? Solucionar alguma coisa aí que o mercado não tem, que o mercado está em falta ou está defasado, né? Então é importante aí pensar também em alguma coisa que você vai ajudar a solucionar, né? O que você ajudou, né? No caso, quando você for montar um currículo, por exemplo, quais problemas você ajudou a sanar ali ao longo dos projetos, das atividades que você fez. Tô acabando, gente. Tô indo para o último aqui, para depois a gente abrir. E para quem não tem experiência ainda, não tem experiência profissional ou está fazendo uma transição de carreira aí no caso, né? E não tem experiência prática, né, no mercado de trabalho naquela área ainda, né, apesar de terem outras, o que dá para fazer? Né? O que você pode oferecer? Projetos acadêmicos, projetos voluntários, projetos pessoais. Então, por exemplo, fiz aqui, né, os projetos que vocês fazem aqui no Entra 21, são projetos que vocês podem colocar ali no currículo, né, como uma experiência. Não é uma experiência profissional, mas é uma experiência acadêmica, né, um projeto acadêmico, que provavelmente impactou, teve algum resultado, né, teve algum objetivo ali no final. Então, ele é querendo ou não, algo que você executou, né, na prática. Projetos voluntários, então, às vezes, né, vai ajudar, por exemplo, o escritório de contabilidade do seu tio a automatizar uma planilha no Excel, né? Isso é um projeto voluntário. Você faz assim, tio, vou voluntariar aqui, né? Um mês vou desenvolver ali um projeto para você, para poder colocar no meu portfólio, para poder colocar no meu currículo, ou um projeto pessoal, né? Você, no seu próprio dia a dia ali, como desenvolver, né? Ali alguma coisa para você, né? Automatizar alguma atividade do seu dia a dia ali, que já faz diferença para conseguir apresentar, né? Dentro do currículo, dentro da, da entrevista também, né? Trazer ali como exemplos que você teve ao longo da sua trajetória. Fazer trocas em comunidades, então tem muitas comunidades aí que hoje em dia vocês conseguem trocar e colaborar, né? Fazer projetos colaborativos aí online também. E fazer simulações, né? Então trazer ali possíveis cenários, né, do que pode ser feito dentro de com alguma das tecnologias, alguma das ferramentas disponíveis aí que vocês têm conhecimento. Então, né, reforçando, aqui é o momento de vocês reforçarem o que você aprendeu, então, de forma acadêmica, voluntária, pessoal, e o quanto você está aberto a praticar também, porque aqui na Capgemini, como eu falei, a gente valoriza muito né, o que a gente pode fazer junto, como a gente pode crescer junto. Então, tá sempre mostrando que você tem interesse em crescer, tem interesse em aprender, continuar desenvolvendo ali novas habilidades. Isso é muito positivo também, né? Então, nunca achar que você talvez já saiba tudo, já aprendeu tudo, porque sempre pode aprender, por menor que seja o aprendizado, né?
a novidade ali, sempre pode existir uma coisa nova, e no mercado da tecnologia ainda principalmente, né? Como já falaram aí nas outras palestras, é um mundo que muda muito rápido, né? Todo dia surge uma tecnologia nova, uma ferramenta nova, um módulo novo, né? Uma atualização por aí. Então sempre vai ter alguma coisa para aprender. E humildade é muito importante, né? Começar do início, estar disposto a aprender, a ouvir. Lógico que uma visão nova, né? Uma pessoa nova numa equipe, numa empresa, ela traz sempre muitos benefícios também, né? Ela traz um olhar fresco, né? Um olhar novo. Aí vai ser a última vez que o fone vai desligar. E aí, então, sempre está disposto aí a aprender e a ouvir também dos seus colegas, dos superiores, do que as outras pessoas da equipe podem trazer. E seja intencional, né? Eu acho que é importante aí lembrar que todas as etapas do processo seletivo, da sua jornada, né, da sua carreira, elas são importantes, né? Elas servem um propósito para o seu desenvolvimento pessoal, profissional. Então, sempre coloque a máxima intenção, a máxima vontade ali no que vocês estão fazendo, seja um projeto voluntário, acadêmico, profissional, seja uma simples conversa pelo telefone com o recrutador, seja um bate-papo formal, seja uma entrevista presencial, seja um teste técnico. Coloque intenção, coloque ali o coração de vocês no que vocês estão fazendo, porque dá para perceber, gente. Eu acho que a máxima aqui que vocês podem tirar é que dá para perceber, às vezes não nas palavras, mas na intenção, na postura, né? Em algum momento a gente consegue perceber, né, o quanto a pessoa está interessada, o quanto ela quer fazer parte daquela empresa, daquela vaga, o quanto ela está disposta a aprender ou não, né? Então, eu acho que essa é a máxima aí que a gente pode tirar disso. E chegamos nesse momento, né, de fazer as perguntas, então. Eu vi que tinha bastante coisa pipocando aqui pelo chat. Vou dar uma olhada aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Não sei se alguém também quer levantar a mão. Gi, Oi, vamos liberar aqui 10 minutinhos de pergunta e resposta. O que que tu acha da gente ir para quem está com a mão levantada? E aí, caso surjam perguntas no chat, eu posso te passar depois isso? E aí a gente passa a tua resposta lá para todo mundo? Claro, com certeza. Vamos assim, Clara. Vamos. Melhor coisa. Então, perfeito. Pelo que eu vi, quem levantou a mão primeiro foi o Davi, depois a Sasha. Podemos seguir assim? Vamos lá. Davi. com certeza. Davi, tá por aí? Já passa com. Sasha, queres fazer a tua, então, já que estás aí? Bem, vou fazer logo a minha, aproveitando a deixa aqui do Davi. Primeiramente, boa noite, Giovana. Para mim, pelo menos, foi bastante esclarecedora a tua fala. Então, já começo te agradecendo. E, assim, acho que até algumas pessoas perguntaram aí pelo chat, mas eu já aproveito o momento. No que diz respeito às pessoas que estão em transição de carreira, não têm experiência na área. Aí você já falou algumas opções. Mas para quem não tem essa experiência nem acadêmica, nem pessoal, tem apenas, por exemplo, o Entra 21, seria relevante eu colocar uma experiência que pudesse representar, por exemplo, uma soft skill, por exemplo, que eu já tenho experiência em mundo corporativo ou alguma coisa assim, ou seria melhor eu colocar um parágrafo, vamos dizer assim, sem mencionar as empresas e a experiência que eu tenho que sejam em outra área? Ótima pergunta, Sasha. Não, eu acho que a gente só, né, eu acho que talvez vou fazer esse parênteses aqui porque eu falei anteriormente. Não precisa desconsiderar, por exemplo, quem está fazendo uma transição, né, já tem outras experiências, no mundo corporativo, no mercado de trabalho. Vocês não precisam desconsiderar as experiências que vocês já tiveram antes, porque elas não estão ligadas com a área, né, da tecnologia. Eu acho que super pode manter no currículo ali, por exemplo, eu era da área financeira, por exemplo, né, vamos supor. Não precisa desconsiderar essas experiências, né?
pode manter, até porque isso dá visão de carreira de vocês, né? Do que vocês já executaram ao longo da carreira profissional de vocês, mesmo que não tenha sido na área da tecnologia. E aí sim coloca, né, ali a questão do Entra 21, por exemplo, né, que é o pontapé ali dessa nova, né, dessa transição, dessa nova área da carreira aí de vocês. E claro, eu volto a falar ali sobre, né, falando dos projetos, do que vocês puderem buscar desenvolver fora do mercado de trabalho, sempre vai ser relevante. Então, aí, nesse caso, por exemplo, não tenho a parte prática, né, não tenho o trabalho ainda na área, é focar, né, e fortalecer ali a parte do conhecimento teórico. Então, além do Entra 21, qualquer curso que vocês tenham feito, qualquer desenvolvimento, aí, de novo, né, projeto, seja voluntário, seja acadêmico, independente do que seja, por menor que seja, vale colocar, porque qualquer tipo de experiência, né, da área, nesse momento, como é uma transição, ela vai ser relevante. Acho que está respondido. Perfeito. Certeza, obrigada. Imagina. Alessandro, queres fazer a sua? Tá com a mão levantada também? Sim, quero fazer a minha pergunta. Boa noite a todos, né? Boa noite a Giovana, né? Agradecer a palestra que ela deu, foi muito bacana, esclareceu bastante coisas, principalmente para mim, né? Eu anotei aqui, eu queria fazer uma pergunta, a questão do RH, né? Como é que o RH avalia os currículos com muitos anos de experiência, né? Quando a faixa salarial da vaga é abaixo do perfil da pessoa, e mesmo assim a empresa oferece essa vaga, esse salário, ela espera que a pessoa aceite essa vaga para crescimento futuro? Vou só te rebater com uma pergunta só para responder melhor, tá, Alexandro? Né? Boa noite, obrigada aí pelos seus comentários também ali no início. Você quer dizer no sentido, por exemplo, a pessoa, ela tem, vamos supor, né, ali 18 anos de carreira, mas ela está se aplicando supostamente para uma vaga de analista sênior. E aí a faixa salarial, talvez você está querendo dizer que ela não condiz com a quantidade de tempo, né? O tempo de experiência que essa pessoa tem, é isso? Não, a vaga é compatível com o que a pessoa declarou no currículo dela. É Tá. perfeita. Casa Uhum. certinho, no caso, né? Mas a remuneração seria mais baixa, é isso? Isso mesmo, nesse quesito. Tá. Uhum. Olha, remuneração é um ponto muito importante, né, para todo mundo, claro, mas também é um tópico muito delicado. Eu só vou falar um pouquinho do como funciona essa estrutura, talvez porque isso varia também muito de empresa para empresa, tá? Como é feita essa estrutura de remuneração, isso varia muito de empresa para empresa. O que acontece é que a gente, cada empresa, dependendo do setor que ela atua, independente dela ter vagas de tecnologia ou não, por exemplo, aqui na Capgemini, nós somos Capgemini Business Service, aqui em Campinas e aí em Blumenau, que é uma das empresas da Capgemini. A Capgemini é um grupo, né? Então, dentro das empresas, por exemplo, a gente tem a Capgemini IT, que é específica de tecnologia, a de engenharia, a de investimentos, aqui a nossa que é de outsourcing. Então, dependendo do ramo da empresa, ela está afiliada primeiro, né, inicialmente, a um sindicato, e isso já nivela muito a questão da remuneração, né, em que sindicato a empresa está ali, qual é a área que ela atua, o local onde ela atua, né, então é claro que assim, isso não é segredo para ninguém, que, por exemplo, em São Paulo, né, São Paulo capital, a remuneração de qualquer área vai ser provavelmente muito maior do que em outros estados, né, em outras capitais do Brasil, porque é oferta e demanda, é lei da oferta e demanda, né, principalmente no mercado da tecnologia. Agora, talvez tentando responder essa pergunta, não sei se eu tenho uma resposta para você específica, tá, Alexandre? Mas tentando responder um pouquinho essa pergunta, o que eu diria transparência de ambas as partes, eu acho que isso é muito importante. Então, por exemplo, né, aqui na Capgemini, eu acho que 99% das empresas, quando você faz um cadastro, você coloca ali normalmente o seu último salário e a sua pretensão salarial. Normalmente, durante um processo seletivo, isso é um critério de avaliação para você convidar uma pessoa a participar das próximas etapas do processo.
Então, por exemplo, aqui na Capgemini, dificilmente a gente vai contratar uma pessoa que, independente aí, né, eu vou ignorar o tempo de experiência, né, no caso desse seu exemplo, o tempo de experiência e tudo mais. Se a pretensão dela não cabe dentro de uma vaga, daquela vaga que eu estou trabalhando, não faz sentido eu trazer aquela pessoa para o processo seletivo, porque seria uma frustração de ambas as partes, né? Então, ou então, caso assim, né, esgotou todas as opções, eu vou tentar, né, com aquela pessoa. Desde o início, exige transparência, né? Essa questão de abrir já a remuneração para a pessoa logo de cara, né? Para falar, olha, a oportunidade que eu tenho é essa, a remuneração que eu consigo trabalhar, a faixa salarial é essa. Faz sentido para você? Você tem interesse? Eu acho que isso faz parte da transparência do processo seletivo, né? É muito importante para ambas as partes, assim como também o candidato dizer para a empresa o que ele espera, porque como eu falei no início, o processo seletivo ele é uma via de mão dupla, né? Então a gente, né, tá buscando vocês e vocês estão buscando a empresa. A gente tem que ser benéfico para ambas as partes, né? Eu acho que é isso que eu queria dizer. Então tem que ter transparência dos dois lados para que as expectativas estejam alinhadas, né? Tanto salarial quanto de atividade e todas as outras. Não só falando de remuneração, mas acho que de tudo. Em questão de carga horária, né? Por exemplo, nós temos cargos em outras áreas, por exemplo, que são cargos que trabalham de terça a sábado, de quarta a domingo. Isso é uma informação que eu vou dar logo de cara, porque se a pessoa não tem disponibilidade ou não tem interesse de trabalhar numa carga horária dessas, não tem sentido a gente continuar um processo seletivo, entendeu? Então, eu acho que o ponto mais importante aqui seria a questão da transparência, tá bom? Beleza, muito obrigado pelo esclarecimento aí. Imagina, eu que Perfeito, agradeço. Giovana. Obrigada. Meninos que estão com a mão levantada, eu vou pedir que vocês deixem a pergunta de vocês no chat pra gente, eu vou anotar aqui e pra gente repassar pra ela. Infelizmente, a gente já passou aqui do nosso horário, então por isso que tô pedindo pra vocês colocarem ali. Gil, quero te agradecer muito, muito pela tua disponibilidade. A palestra foi ótima. Acredito que todo mundo conseguiu aprender muito contigo. Eu mesma relembrei muitas coisas também, então muito obrigada. Foi ótimo ter aqui contigo também, assim como o Gabriel, muito descontraído, muito dinâmico. O pessoal também participou bastante, espero que você tenha gostado também. Foi ótimo. Não, eu É, queria só vou finalizar agradecendo aí, né, pessoal? claro. Então, muito obrigada, né, para todo mundo aí. É uma honra estar aqui, como eu falei ali no início, né? Eu falo daqui de Campinas, São Paulo, mas acompanho o Entra 21 desde o início, quando eu entrei na Capgemini, a gente já fazia parte, né? Já era empresa âncora ali. E eu sempre via de longe, né? Então foi muito legal poder participar um pouquinho mais de perto aqui nessa iniciativa, né? Que é muito bacana. E eu só queria desejar ali muito sucesso para todo mundo, né? Muita coragem também, porque é importante, né? Durante o processo, durante uma transição, principalmente, né? O início da carreira também. E desejar muita sorte, muito sucesso para todo mundo. Quem sabe a gente não vai se encontrar por aí, né? Dentro do mercado de trabalho, quem sabe aqui dentro da Capgemini.